Então, beleza. Então vamos começar. Depois de um longo inverno, estamos de volta, né? Então é o seguinte, a gente falou nas últimas vezes sobre a escolha do antimicrobiano. E essa escolha está muito relacionada ao fato de você ter, claro, a impressão de uma infecção presente, isso não há dúvida, eu tenho que realmente ter dados clínicos para isso. Isso parece muito óbvio, gente, mas na prática é muito comum acontecerem situações em que o antibiótico é utilizado para dar uma segurança a mais, né? Então, hoje mesmo, agora há pouco, fazendo auditoria de microbiano, médicos começando antibiótico num paciente na UTI simplesmente porque aumentou o leucócito de ontem para hoje. Então, o paciente está lá do jeito que ele está, não está bem, claro, porque está na UTI, mas aí, comparando um exame com o outro, o leucócito aumentou, plá, antibiótico. Então, assim, o médico está lá no plantão, tem a impressão de que o que ele está fazendo é o melhor que ele pode nesse sentido, né? Deixa eu dar um antibiótico aqui, porque via das dúvidas, o paciente está meio grave, leucócito subiu, bom, leucócito subiu, deve ser uma infecção. Deixa eu ir lá, deixa eu começar, vai lá e sapeca o antibiótico. Você vai discutir o caso, você vê, mas o paciente deu febre? Não, não deu. Ele teve alguma mudança clínica, assim, piorou o lado respiratório dele, apareceu alguma alteração na escuta de alguma forma? Não, não aconteceu nada. Então, assim, não faz muito sentido eu achar que está começando uma infecção nesse paciente meu e o único dado que eu tenho é um leucócito aumentado. O leucócito pode estar aumentado por milhões de motivos, né? Então, assim, começar um antibiótico, eu tenho que realmente ter a impressão de que uma infecção está acontecendo. E, claro, eu vou utilizar de várias coisas além da leucocitose, né? E essas coisas geralmente são clínicas. Eu preciso de dado clínico, mais do que de dado laboratorial. Tendo a impressão de uma infecção, eu tenho que ir atrás de qual seria um possível foco. Esse mesmo caso que eu estou contando, assim, esse médico começou antibiótico e eu perguntei, ok, mas você está pensando em qual foco? Não soube me responder, né? E às vezes o foco não está evidente, tudo bem, né? Nem sempre está mesmo. A resposta, quando o foco não está evidente, é o quê? Esse paciente está com uma sepse de foco indefinido. Isso pressupõe que eu tenho sinais de sepse acontecendo, né? Então eu tenho aumento de frequências, eu tenho a temperatura elevada, eu tenho leucocitose, né? Então, tá vendo? A gente sempre cai nesse ponto. Então, assim, pô, não parece que está um paciente séptico, né? Então, assim, a gente tem que ter isso muito claro, gente. Vocês vão começar a prática clínica e isso é muito sério, né? Isso não é simplesmente um preciosismo, né? A gente tem muito problema com resistência bacteriana por conta desse tipo de coisa, né? Então, eu preciso ter a presunção de uma infecção, a presunção de um foco, ou minimamente uma sepse de foco a se definir, e aí eu posso começar antimicrobianos e investigar foco enquanto eu estou tratando, em pacientes graves, claro, não há dúvida, né? E tendo a presunção do foco, eu começo a ter a presunção de qual bactéria está causando. E nisso eu sugeri a vocês que quando forem fazendo esse raciocínio de qual bactéria, sempre começarem com que grupo de bactéria nós estamos aqui envolvidos, né? E aí a gente tem os grupos clássicos, que vocês precisam trabalhar essa ideia sempre. Tem os grupos dos gram-positivos e os grupos dos gram-negativos. Esses gram-positivos podem ser aeróbios ou anaeróbios. Os gram-negativos é a mesma coisa, aeróbios ou anaeróbios. Ainda tem um outro grupo importante em algumas infecções, que é o grupo dos intracelulares. Então, a gente começa a imaginar, eu acho que é uma infecção, o foco me parece tal, ou tais focos prováveis. Sendo esses focos, eu imagino esses grupos aí. Imaginando os grupos, eu consigo pensar nos antibióticos. Não tem outro jeito de fazer isso, né? E aí, se eu chego em gram-positivo aeróbio, nós vimos lá as penicilinas, os beta-lactâmicos de cara, né? Os gram-negativos, também os beta-lactâmicos, com a preocupação de fazer beta-lactâmicos mais elaborados, por causa das beta-lactamases, né? Então, vem lá as CFs de terceira geração, enfim, e por aí vai. E aí tem uma situação em que eu penso que tem anaeróbio envolvido, né? E lembrando que a gente discutiu, assim, anaeróbios, eu tenho anaeróbios, vocês têm sempre que ter isso em mente. Eu tenho anaeróbios gram-positivos e tenho anaeróbios gram-negativos, né? E os anaeróbios, de uma forma geral, são as bactérias mais prevalentes no nosso organismo. Então, quando eu penso em anaeróbio,
eu obrigatoriamente estou pensando em flora colonizadora. Então, a maioria das infecções por anaeróbios que a gente tem, na maioria das vezes, essa infecção é causada por anaeróbio que existe naquela pessoa e que, por algum motivo, a infecção apareceu. Muito mais do que o anaeróbio sendo inoculado em alguém, né? Embora a situação também ocorra, mas o mais provável é a gente ser vítima de uma infecção por anaeróbio do anaeróbio que exista na gente, né? Bom, e esses anaeróbios que tem na gente, tem os anaeróbios positivos e os negativos. Então, o mesmo raciocínio que a gente fez para os aeróbios, seja positivo ou negativo, a gente vai fazer também para os anaeróbios. Via de regra, por que essa distinção é importante? Porque quando eu tenho a impressão de que eu estou diante de um gram positivo, eu já aprendi lá atrás que é muito provável que os beta-lactâmicos sejam ótimas drogas para eles, né? E que, eventualmente, um gram positivo fica resistente a beta-lactâmico. Ele altera a penicilina ligadora, a proteína ligadora de penicilina, né? E aí o beta-lactâmico não funciona, eu tenho que passar para uma outra classe, que no caso do gram positivo, geralmente é vancomicina. Existe um gram positivo especial, que é o Staphylo aureus, que tem uma resistência a beta-lactâmico, que pode ser hospitalar ou comunitária, né? E a comunitária, quando acontece, ela me dá a opção, além da vancomicina, de outras drogas. A gente viu isso. A clindamicina é um exemplo, a sulfa é outro. Então, saber que é um gram positivo me dá um tanto de informação, né? Por outro lado, quando eu tenho um gram negativo, eu sei que eu posso usar beta-lactâmico, no entanto, eu sei que eles produzem beta-lactamase, é isso que os gram negativos fazem na vida. Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse beta-lactâmico que eu vou escolher. Ou eu vou confiar em associar meu beta-lactâmico no inibidor de beta-lactamase, ou eu vou escolher um beta-lactâmico um pouco mais avançado, por exemplo, uma cefalosporina de terceira geração. O anaeróbio é a mesma história. Se eu estou diante de um anaeróbio gram positivo, eu estou muito tranquilo de que os beta-lactâmicos vão cobrir, via de regra. Se eu estou diante de um anaeróbio gram negativo, mesma história. Se eu for usar um beta-lactâmico, eu vou preferir um beta-lactâmico inibidor de beta-lactamase, para prevenir, né, essa beta-lactamase que ele possa produzir, ou vou utilizar uma cefalosporina, às vezes mais evoluída, se for possível, né? Além disso, para anaeróbios, tem outros antibióticos que são específicos para isso, que é o que nós vamos também falar sobre hoje, né? Falar disso sobre hoje. Mas por que eu estou dando essa introdução grande aqui? Porque a maioria de vocês terminaria o curso gravando na cabeça o seguinte: anaeróbio, metronidazol ou clindamicina, e ponto final, né? Então, isso é uma conclusão que eu não quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês consigam entender melhor isso tudo, para entender que o metronidazol é uma opção terapêutica, mas eu tenho várias outras, né? E isso vai evitar de vocês fazerem combinações equivocadas, tá? Então, se anaeróbio, de forma geral, é aquela bactéria que ela não cresce em presença do oxigênio, né? Claro. Basicamente, só para vocês entenderem, eu vou dar algumas informações aqui, que é mais no sentido de ficar mais fácil para gravar algumas coisas, né? De forma geral, os organismos, eles têm que ter, as células, né, têm que ter mecanismos para lidar com o oxigênio. Então, eu preciso, as células aeróbicas, os micro-organismos aeróbicos têm esses mecanismos, então eles vão degradar o oxigênio tranquilamente. Os anaeróbios não têm, o oxigênio acaba sendo tóxico, né? Ponto final. Bom, alguns organismos, então, também têm sistemas enzimáticos específicos que vão eliminar os compostos reativos do oxigênio, e por isso eles conseguem tolerar o oxigênio e todas as suas reações, né? Os organismos que não têm esse sistema enzimático, não dão conta disso, vão ser... o oxigênio acaba sendo nocivo para eles. Então, eles usam outras coisas que não oxigênio para viverem, né? Substratos orgânicos, luz solar, para que eles possam fazer as suas reações químicas e gerar energia, né? E aí, né, a gente estuda lá na bioquímica da vida, né, a respiração anaeróbia, a fermentação, fotossíntese, blá, blá, blá. Mas o fato é isso, assim, os anaeróbios, eles têm outros sistemas para poder trabalhar e não precisar do oxigênio, né? Os anaeróbios é a maior parte da nossa flora, como eu falei. Eles também podem ser positivos e negativos. Os anaeróbios têm uma outra característica importante, que fazer cultura de anaeróbio é muito difícil.
eventualmente a gente consegue isolar algum anaeróbio num resultado, mas você vai ver que na vida de vocês, na maioria das vezes que vocês estiverem diante de um resultado de uma cultura, hemo, uro, aspirato traqueal, qualquer coisa, raramente vai ter isolado lá uma bactéria anaeróbia, seja positiva ou negativa. É muito raro. E se vocês forem parar para pensar, mas por que será isso, né? Se eu coletar, por exemplo, um apêndice no apendicite, eu espero que vá aparecer lá anaeróbio, né? Mas, na maioria das vezes, a cultura, todo esse processamento acaba não conseguindo criar uma condição muito boa para o anaeróbio acabar, aparecer, cultivar, crescer ali. Em laboratórios muito bons, sofisticados, a gente ainda consegue, mas, de regra, são de difíceis cultivo, tá? A maioria das vezes eles não aparecem. Isso é importante eu estar comentando aqui, para vocês terem uma ideia, gente, que cultura ela é muito boa, ela ajuda a gente a guiar muita coisa, mas a gente tem que ter sempre uma visão crítica, né? O fato de não ter crescido alguma coisa não quer dizer que não tenha alguma coisa ali dentro, né? O fato de ter crescido uma bactéria numa cultura, pode ser que cresceu a bactéria responsável pela infecção, pode ser que apareceu uma das bactérias daquela flora polimicrobiana que está ali, ou ainda, pior, pode ser que seja uma bactéria que não faz nem parte da infecção, que ela acabou estando dentro daquele espécime coletado através de uma contaminação. Então, eu tenho que ter muita visão crítica quando eu pego isso, né? Para entender o que cresceu ali e saber que, às vezes, outras coisas estão presentes e não cresceram, especialmente o anaeróbio. Muitas vezes não aparece mesmo. O anaeróbio, como eu comentei, ele está presente, né, na nossa flora, inclusive são as bactérias mais prevalentes. E onde que ele está? Nós já mostramos isso lá atrás, mas mostrando aqui de novo mais rápido, está na cavidade oral. Então, boca, sempre eu tenho que pensar em anaeróbio. Ele fica especialmente em suco gengival, né? Ele também está na pele, apesar da pele, né, estar aí em contato com ar, muita gente acaba pensando que não tem anaeróbio na pele, e tem, faz parte da flora, né? O principal anaeróbio da nossa flora de pele é o Propionibacterium, que é o causador da acne. Ele está presente no trato gastrointestinal, especialmente baixo. Não é comum ele estar presente no trato gastrointestinal alto. Os anaeróbios, na maioria das vezes, são inativados ou eliminados pelo pH ácido, né, natural da gente. Então, eu não espero que eu tenha anaeróbio no trato alto, a não ser, claro, que eu tenha algum problema na acidez do meu estômago. Por exemplo, eu tomo omeprazol. Então, quando eu estou dando omeprazol para todo mundo que está internado, né, assim, de rotina, que tem muito médico que faz isso, eu estou, entre outras coisas, aumentando a possibilidade de anaeróbios que vivem no trato gastrointestinal baixo ascenderem acima. E nós vamos entender que quando o anaeróbio muda de lugar, eu posso ter problema, né? Então, ele geralmente está nos extremos do trato gastrointestinal, né? Boca e parte baixa, né? De cólon. E também faz parte do trato vaginal, especialmente o trato vaginal baixo, né? Eventualmente, o anaeróbio do trato vaginal baixo também vai ascender e causar uma infecção muito, muito conhecida, né, que é a DIP. Então, assim, são os locais básicos de anaeróbio que eu tenho no meu organismo, tá? Bom, via de regra, isso é muito importante vocês terem isso em mente, eu tenho infecção por anaeróbio quando? Quando esse anaeróbio se desloca para um outro sítio em que ele não coloniza, então, anaeróbio da boca cai no pulmão, pneumonia necrotizante. Anaeróbio da parte vaginal baixa ascende à parte genital alta feminina. Então, eu tenho um DIP, assim, na forma de endometrite ou qualquer outra parametrite possível, né? Então, quando ele se desloca por algum motivo para um sítio que ele não coloniza, eu posso ter. É, anaeróbios da via aérea se deslocam para o sistema nervoso central. Por exemplo, eu tive trauma com fístula licórica, por exemplo, nasal, né? Ou eu tenho uma infecção, uma otite, isso acaba gerando uma alteração local e essa otite acaba causando a proliferação de micro-organismos até o sistema nervoso central. Então, eu vou ter lá abscesso cerebral. Então, eu estou deslocando anaeróbios da cavidade oral para um outro sítio, sistema nervoso central. Anaeróbios que vivem dentro do trato gastrointestinal baixo.
por algum motivo eles vão atingir, ver a porta e chegar lá no fígado. Eu tenho lá abscesso hepático. Então, quando eu tenho deslocamento, por algum motivo, eu posso ter infecção por anaeróbio, né? Ou quando o anaeróbio está lá no lugarzinho bonitinho dele, mas eu acabo tendo alguma alteração nos mecanismos que mantém ele em equilíbrio, né? Então, eu tenho anaeróbio da minha boca, está aqui em equilíbrio, não tem problema nenhum na minha boca. Por algum motivo, eu vou ter alguma alteração nesse equilíbrio, ou seja, o equilíbrio causado entre flora que existe dentro de mim, aeróbio, anaeróbio, positivos, negativos, e sistema de defesa. Esse equilíbrio está lá sendo mantido o tempo inteiro. Alguma coisa pode pender para o lado de bactérias, ou seja, proliferar mais bactérias. Por exemplo, porque o meu sistema de defesa foi comprometido. Então, às vezes eu estou tomando antimicrobianos e acabo desculpa, estou tomando um corticoide e acabo comprometendo o meu sistema de defesa. Às vezes eu peguei infecção pelo HIV. Então, por exemplo, pacientes com HIV têm uma infecção de boca que é a gengivite necrotizante, ulcerada. É uma infecção grave na boca, assim. Muito relacionado com imunodeficiência. Então, aquele equilíbrio foi rompido, né? Eu tomo antimicrobiano, eu acabo alterando a população bacteriana. Então, por exemplo, na boca, eu posso causar infecções de boca, de assoalho de boca, por exemplo. Ou, às vezes, eu tenho uma alteração de população bacteriana com predomínio de algum grupo de bactérias no trato gastrointestinal, por exemplo, vão invadir mucosa intestinal, começam a colonizar. Uma vez colonizando essa mucosa, acaba alterando aquele microambiente, a anaeróbio começa a ter uma condição mais favorável para proliferar, aí eu acabo tendo apendicite, diverticulite, por exemplo, no trato gastrointestinal. Eu posso ter doença de microvasculatura, então eu começo a ter mais propensão até para modificação de anaeróbio. Então, ou seja, eu preciso ter alguma alteração acontecendo. E essa alteração, além de mexer nesse equilíbrio da população, essa alteração obrigatoriamente tem que mexer nessa parte aqui, ó. Porque o anaeróbio ele vai precisar encontrar um meio adequado para isso, né? Então, eu preciso que essa minha alteração também cause um ambiente com, vamos colocar assim, né? Uma redução do potencial de oxirredução. Quer dizer, eu preciso de um ambiente que seja favorável a que os anaeróbios encontrem condições de anaerobiose, né? Então, eu posso ter infecções de anaeróbios na pele, desde que eu consiga algum mecanismo que vai aumentar, que vai favorecer essa anaerobiose, né? Que no caso de bactérias significa tornar um ambiente com mais possibilidade de redução, né? De oxirredução, de hiperredução. Mas enfim, então, por exemplo, imagina que eu tenho um traumatismo, e aí o traumatismo significa, entre outras coisas, lesão de microvasculatura, a depender do meu traumatismo. Então, tem traumas que eu vou preocupar com infecção, contaminação por anaeróbio. Tem outros traumas que não. Então, por exemplo, eu estou cortando uma cebola aqui na minha casa para fazer comida. Corto minha mão. Ok, cortei, fiz qualquer coisa no sentido de lavar ou não, né? Tomei algum tipo de cuidado. No entanto, daí a 3, 4 dias eu começo a aparecer uma infecção no meu dedo. Aí eu vou procurar um atendimento. E vou preocupar com anaeróbio nessa infecção? É óbvio que não, né? Agora, por outro lado, eu estou trabalhando em algum local e meu dedo é esmagado por alguma coisa, né? Um aparelho qualquer que esmaga assim. Aí eu vou parar lá no atendimento, com aquele dedo assim, caído, uma falange para um lado, a pele toda destruída, os músculos, tá aquela coisa horrível assim. Esse trauma causa uma alteração de microvasculatura e é considerável, né? É claro que se eu tiver uma contaminação por anaeróbio ali, a depender, a chance de eu ter uma infecção por anaeróbio ali no futuro é importante. Então, eu posso ter o cuidado de fazer uma profilaxia com antimicrobiano nessa circunstância, com cobertura de anaeróbio, por exemplo. Porque ali me interessa isso, né? Já naquele primeiro caso da faca, não. Então, eu preciso, vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês, gente. Eu preciso que primeiro, o anaeróbio, ele foi parar naquele local, seja porque ele deslocou de onde ele estava ou porque ele foi introduzido, né?
E, além disso, ele tem que encontrar naquele local uma situação em que ele vai conseguir multiplicar, que, via de regra, é isso, é eu ter anaerobiose, né? Então, por exemplo, traumas importantes causando anóxia, né, tecidual, um corpo estranho também, em última instância, vai lesar e levar a alteração de microcirculação com pequenos focos isquêmicos, né, naquele local. Então, corpo estranho é uma coisa que a gente pensa em anaeróbio, a depender da coisa. Fiz uma cirurgia, especialmente cirurgias que... Então, tanto cirurgias que eu vou entrar no local cheio de anaeróbio, então eu abri o cólon para fazer uma cirurgia qualquer, ou cirurgias em que eu fiz a cirurgia relativamente limpa, mas eu causei muita lesão de microvasculatura. Eu tenho uma chance de ter algum tipo de isquemia ali, faz uma infecção naquele local meio isquêmico, eu tenho que pensar em anaeróbio, né? Pacientes que têm a vasculopatia, por exemplo, diabéticos. Então, às vezes, uma lesão diabética, uma ferida, o pé diabético, eu sempre lembro de anaeróbios por conta disso, né? Eu tenho um ambiente propício para isso, né? Para anaerobiose. Malignidade, então, como é que fala? Comum e famoso essa relação de tumor com formação de anaeróbios, né? Os tumores acabam, pelo crescimento exagerado, acabam levando a um déficit de suprimento sanguíneo naquela região, muitas vezes, né? Então, ou seja, eu sempre vou ter que ter um raciocínio, né? Resumindo, para falar assim, essa infecção aqui tem risco de anaeróbio, então eu vou cobrir. Ou seja, eu não vou cobrir anaeróbio sempre, eu não vou cobrir anaeróbio porque eu bati o olho assim e falei, isso aqui está meio feio, isso aqui está meio com cheiro ruim. Não se trata disso, se trata de eu entender as circunstâncias e imaginar o que está acontecendo ali. Aí sim eu vou cobrir o anaeróbio, né? Anaeróbios, então, na maioria das vezes, as infecções são de aquisição endógena, né? E quase sempre, na maioria das vezes, as infecções para anaeróbios são infecções polimicrobianas. É muito raro pensar numa infecção anaeróbica que só tem anaeróbio naquele coisa ali. Tá? Então, geralmente, essa infecção é polimicrobiana. E é por isso que, por exemplo, se eu pego... eu falo polimicrobiana dizendo que tem aeróbios, tá certo? Vocês vão ver que na prática clínica, vocês vão escolher muitas vezes metronidazol para tratar uma infecção, né? Que vocês estão supondo que é anaeróbio. Mas, na maioria das vezes, você vai ter sempre que associar o metronidazol com alguma coisa. Porque o metronidazol só pega anaeróbio. Ele não pega nenhum aeróbio. Então, eu sempre vou ter que associar. Por quê? Porque quase sempre, infecção que eu estou presumindo ter anaeróbio, também deve ter um aeróbio no meio. Porque eles vivem nessa condição para causar uma infecção polimicrobiana. Então, se anaeróbio é mais motivo para eu falar para vocês que eles precisam de condições para causar um problema, né? Não é fácil uma infecção por anaeróbio, eu preciso ter uma condição. Uma situação, talvez, exceção a isso, é o tétano, né? O tétano é uma infecção claramente causada, uma infecção claramente monobacteriana, né? Causada só por um anaeróbio, que é o Clostridium tetani. Mas tirando essa, eu não consigo nem pensar em outra, para falar para vocês aqui. Todas as outras que eu pensar em aeróbio, vai ter algum aeróbio no meio, seja um aeróbio positivo ou um aeróbio gram-negativo. Tá? Alguns anaeróbios, além de ter a importância de eu lembrar que eles estão naquela infecção e ter um raciocínio de se o meu antimicrobiano cobre ou não ele, e se eu precisar acrescentar um anaerobicida específico, eu também tenho que lembrar que alguns anaeróbios eles acabam causando problemas porque eles produzem toxina. Ou, no caso, por exemplo, do bacteroides, eles acabam, que é um anaeróbio gram-negativo, eles acabam favorecendo a formação de abscesso, né? Então, toda vez que eu tenho... pelo motivo que é o seguinte, o bacteroides frágiles, é o principal bacteroide que nós temos, é um anaeróbio que vive no trato gastrointestinal baixo e também na boca. Eles secretam algumas citocinas que são capazes de fazer recrutamento de neutrófilo. Então, não é raro infecções que tenham bacteroides acabarem causando um recrutamento muito grande de neutrófilo, que, clinicamente, em última instância, significa formação de abscesso.
Então, assim, quando a gente tem formação de abscesso, muitas vezes a gente liga a questão do anaeróbio, e isso é verdade, e especialmente ao bacteroides, né? E tem um anaeróbio importante, que eu acabei de falar, que é o Clostridium tetani, que o grande problema dele é porque ele produz uma toxina, né? Mas tem outros Clostridiums também produtores de toxinas importantes, né? Então, tem um Clostridium difficile, que vai dar colite pseudomembranosa, o Clostridium botulinum, que vai causar botulismo. Então, assim, tem anaeróbio que tem a sua importância na infecção, porque ele também produz toxina que vai causar o quadro clínico que pode ser grave, né? Então, quais são os anaeróbios clinicamente relevantes para a gente? Aqui eu vou colocar para vocês, e claro, a intenção não é que vocês decorem isso, mas é importante vocês entenderem como as coisas acontecem, e que tem anaeróbios que é importante a gente lembrar deles, ou quando vê escrito, pelo menos tem a noção, eu já ouvi falar nisso na minha vida, né? E eu acabei colocando para vocês também, assim, se ele é positivo ou negativo, justamente também para que vocês sempre tenham esse raciocínio na cabeça, né? Nunca fale só anaeróbio. É um anaeróbio, sempre pense, é um anaeróbio positivo, é um anaeróbio negativo. Porque isso te ajuda na escolha do antimicrobiano, né? Então, se o grupo do bacteróides que eu comentei, eles são muito importantes em infecções intraabdominais. Então, sim, apendicite, diverticulite, tudo que é de bactéria intraabdominal, eu estou pensando muito no bacteroides. E o bacteroides também é o anaeróbio que causa infecções ali do lado, né? Então, tanto infecções perianais ou do períneo, por exemplo, gangrena de Fournier, ou mesmo DIP, é o bacteroides que está lá. Tem um grupo da Prevotella também, que é importante, especialmente nas mordeduras. Prevotella tem muita boca, especialmente de animal. Mordedura de animal, eu estou sempre pensando em cobertura de Prevotella, que é um gram negativo. Tá? Desculpa, aqui está errado, gente. Bacteroides é um gram negativo, não é gram positivo. A Prevotella também é um gram negativo. O grupo Clostridium, que é um gram positivo, eu tenho vários, né? O mais famoso é o Clostridium tetani. O outro, segundo famoso para vocês, deveria ser o Clostridium difficile. Na verdade, é o Clostridium que vocês mais vão ter problema na clínica diária e na vida, porque o Clostridium difficile é uma bactéria difícil, como o próprio nome diz, porque ele não é sensível a quase nada nesse mundo. Então, ele é muito facilmente selecionado com o uso de antimicrobianos e acaba que ele acaba sobrando lá naquele intestino e leva a uma infecção hospitalar, conhecida como colite pseudomembranosa, que pode ser gravíssima e levar ao óbito, inclusive. É uma causa importante de diarreia em paciente internado. Então, assim, pacientes que estão cuidando começou com uma diarreia dentro do hospital, a primeira coisa que tem que pensar é Clostridium difficile. É claro que eu vou lembrar de olhar e perguntar, será que entrou com comida fora do hospital? Será que é a comida do próprio hospital está acontecendo? Será que é uma diarreia causada por antimicrobiano? É um efeito colateral dela? Ou é uma diarreia causada por antimicrobiano no sentido de superpopulação antimicrobiana? Ou seja, o antimicrobiano selecionou algumas ali, em detrimento de outras, essas se multiplicaram, eu estou causando, né, aquela síndrome bem conhecida de super multiplicação bacteriana, ou, que é o mais importante, talvez o mais comum, eu estou diante de uma colite pseudomembranosa. Então, é uma causa especialmente importante de diarreia no hospital, e ela tem vários motivos para ser importante para vocês saberem. Um deles é a frequência, né, como eu estou dizendo. O segundo é a gravidade. Então, a colite pseudomembranosa ela vai variar de quadros bem leves, ou seja, tem uma diarreia acontecendo, a quadros graves, né, de uma síndrome tóxica importante, né? Então, eu posso ter até um megacólon tóxico por conta disso e levar ao óbito, né? Então, o segundo motivo é a gravidade, e o terceiro é a facilidade com que ela pode se espalhar. Então, na mão, né, dos profissionais de saúde, um paciente com diarreia, eu acabo transmitindo o Clostridium difficile a outros pacientes, né? Então, o paciente com diarreia no hospital tem que ser colocado em isolamento, por exemplo. Eu não tenho isolamento físico para colocá-lo, eu faço isolamento de contato, ou seja, usando luva no exame, capote, né? E vou tratar meu paciente.
Então, assim, a colite pseudomembranosa é uma coisa que vocês precisam saber na vida e lembrar dela. Eu falei um pouco dela, até com mais detalhe, quando a gente discutiu a vancomicina. A vancomicina é o tratamento de escolha na colite pseudomembranosa. A vancomicina dada na forma oral, não endovenosa, né? E eu vou comentar agora há pouco que tem outra droga importante para a colite, que é o metronidazol, tá? O Clostridium tetani, o tétano, né, essa síndrome clínica que a gente conhece bem, tem dois clostridiums que causam a gangrena gasosa, é uma infecção de pele subcutânea gravíssima, né? Gravíssima porque a chance de perder o membro é muito grande, e a chance de óbito é muito grande, porque esse clostridium produz toxina, então leva a sepse, né? E o Clostridium perfringens também pode causar intoxicação alimentar. Ele produziu a toxina lá no alimento, você ingeriu, e, enfim, acaba tendo uma diarreia mais simples aí. E o botulismo também, que é uma ingestão da toxina, causando um quadro mais importante por causa do bloqueio neuromuscular, né? Então, eu tenho vários clostrídeos importantes aí. O que eu quero que você saiba dos clostrídeos, todos, que eles são gram-positivos. E que, tirando aquele que é difícil, ou seja, o clostridium difficile, todos os outros, qualquer droga que você der para o gram-positivo, resolve o problema deles, né? Então, eu trato tétano com amoxicilina, por exemplo. Não que eu vou fazer isso na prática clínica, porque o paciente está grave e nem consegue engolir uma amoxicilina oral. Mas quando eu uso amoxicilina numa prevenção de tétano, numa ferida, por exemplo, eu sei que eu vou prevenir bem o tétano, porque a amoxicilina vai cobrir o clostridium tetânico, porque ele é um gram positivo. Então, qualquer beta-lactâmico cobre isso, né? O único clostridium que não é coberto bem é o difficile. É só lembrar disso, ok? Tem um grupo de alguns outros gram-positivos anaeróbios, que são importantes, que são os peptos streptococcus, que vivem na boca, então, tanto causando pneumonia, a principal causa de pneumonia é necrotizante, é o peptos streptococcus, mas também infecções na cavidade oral, gengivite, as infecções do assoalho da boca, também eles são bem importantes. Tem outros anaeróbios da boca, então, assim, da boca até agora, olha, bacteroides, prevotella, peptis, streptococcus, fusobacterium, porfiromonas. Então, assim, eu não quero que você saiba os nomes, mas quero que vocês saibam que na boca tem muito anaeróbio gram-negativo, né? Então, porfiromonas, fusobactério, e também gram-positivos, peptis, streptococcus, tá? Eles vão causar, então, quais problemas? Infecções por aqui, né? Então, gengivite, assoalho da boca, abscesso cerebral, pneumonia necrotizante, tá? Eles ficam nessa história aqui. E um gram negativo anaeróbico, é o bacteroides, que vai causar infecções baixas, né? Então, apendicite, diverticulite, infecções ali ao redor, né? Fournier, DIP e tal. Então, são anaeróbios em locais diferentes, assim. E eu comentei do Propionibacterium, que vive na pele, que vai causar infecções na pele do tipo acne. Ele não consegue causar celulite, coisa assim, a não ser que eu tenha algum rompimento da barreira. Então, eu posso ter infecções pelo Propionibacterium em incisões, por exemplo, sistema nervoso central, para fazer uma cirurgia, porque eu coloquei um dispositivo, por exemplo, uma PIC, né? Então, eu vou ter que dar uma ajuda para esse meu anaeróbio de pele, para ele poder causar uma infecção na pele. Caso contrário, a única infecção que ele vai dar conta de causar é a infecção lá de glândula sebácea, né? Esses anaeróbios todos aqui, incluindo o da pele que eu acabei de comentar, então, assim, eles existem na gente, causam as infecções, geralmente eles vão causar isso se acontecerem situações, né? Desequilíbrios na flora, uso de antimicrobianos que causam desequilíbrio na flora, né? Imunossupressão, seja HIV, corticoide, presença de dispositivo, associado a situações que vão causar um favorecimento do seu crescimento. Então, são situações que provocam anaerobiose naquele local, tá? Trauma, corpo estranho, enfim, e por aí vai. Então, isso é uma forma de colocar isso tudo junto. Então, quando você tiver uma infecção, para que ela tenha anaeróbio naquele meio, tem que fazer sentido isso. Você tem que pensar dessa forma. Ah, ok, faz sentido isso daqui. Ter anaeróbio mesmo, né? Então, como é que eu penso em infecção para anaeróbio? Toda infecção que envolve gengiva e cavidade oral.
E veja bem, eu falo cavidade oral, não estou falando parte posterior, não. Então, não estou dizendo aqui faringe, né? Então, não vou pensar em anaeróbio em faringoamidalite, mas eu vou pensar em faringoamidalite com formação de abscesso. Aí sim. Então, eu tive uma faringoamidalite por estreptococcus, não foi bem resolvido, né? Ou não usou antibiótico correto, ou porque não foi tratar, e acabei criando ali dentro da minha amígdala, ou nos tecidos periamígdala, lesão tecidual, pelo meu estreptococcus mesmo, lesão de microvasculatura. Isso acabou criando um local propício para que o meu anaeróbico que estava na boca, lá na gengiva, conseguisse migrar e chegar ali. Aí ele encontra o estrepto, eles vão fazer uma infecção polimicrobiana. E aí, o que vai acontecer é que essa faringoamidalite não está melhorando. Quando você vai avaliar, na verdade, tem um abscesso formando. E aí, nesse abscesso, eu vou geralmente pensar que tem uma flora polimicrobiana ali dentro, e o entendimento que eu vou ter do que aconteceu é isso que eu estou dizendo, né? Porque, caso contrário, o anaeróbio não ia causar uma infecção ali, né? Esse anaeróbio que está na boca, então, ele pode causar uma infecção na gengiva, onde ele vive, infecções lá atrás, desde que já existe uma infecção prévia de alguma forma, ou infecções nesses tecidos todos que envolvem a parte dentária, né? Que são conhecidos assim na prática clínica, né, como infecções periodontais, então são muito comuns na prática, sim. As infecções periodontais, às vezes não chegam na gente, o próprio dentista resolve isso, porque vai lá no ponto, né? Eu tenho lá anaeróbios vivendo na gengiva, eles tiveram alguma facilidade de se multiplicarem, né? Fazer ali a, um local, né, da sua infecção, e aquilo acaba gerando gengivite, e a placa e tudo mais, vai lá e resolve no dentista. Ou isso não se resolve e os tecidos periodontais são afetados, aí vai parar no hospital municipal. E o pessoal da bucomaxilo vai intervir. Então, chega aquele paciente com inchado aqui, assim, né? Com muita dor, eventualmente até com um quadro mais importante, de febre, com trismo, não consegue abrir a cavidade oral. Então, o bucomaxilo vai ter que entrar na história, porque geralmente vai ter que procurar qual dente que foi envolvido, né? Tem que ter algum foco aquilo. E vocês vão entrar na história pensando em qual antibiótico vocês vão utilizar, né? E aí eu tenho que lembrar que eu estou tratando quem? Essa flora polimicrobiana que vive na boca, que tem muito anaeróbios, tanto positivos quanto negativos, né? Mas que também tem aeróbios. Por quê? Via de regra, as infecções por anaeróbios quase sempre tem um anaeróbio envolvido, né? E também porque eu já aprendi que na boca eu tenho, por exemplo, streptococcus do grupo víridas, né? Que hoje é chamado do grupo oral, que são streptos aeróbios, né? Então, assim, essa infecção minha peridental é uma infecção polimicrobiana. Essa infecção ela pode atingir alguns tecidos e a cavidade. Depois vocês dão uma olhada nisso, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Existem vários espaços na cavidade oral, nos tecidos em volta. Então, eu consigo ter disseminação de bactérias, causando infecções da cavidade oral e pescoço. Isso é conhecido também como infecções do assoalho da boca, né? Então, são infecções graves, porque elas podem causar edema e comprometimento respiratório. Tem várias aí descritas, e algumas delas são tão graves que elas vão atingindo não só o assoalho da boca, mas a parte do pescoço inteiro e chega a causar uma tromboflebite séptica. Então, eu tenho uma trombose, por exemplo, de veia jugular, e posso chegar até o mediastino, levando a quadros de sepse graves, né? Isso é causado por anaeróbios que estão na boca e conseguiram achar uma condição para isso. Então, toda infecção que eu for tratar que esteja essa parte envolvida, né? Eu estou entendendo que é dente, pescoço, assoalho da boca, ou fez um abscesso aqui dentro, eu tenho que pensar em anaeróbio no meu tratamento, tá? Toda infecção que envolva trato gastrointestinal baixo, isso eu acho que é muito óbvio e claro para vocês todos, né? Então, apendicite, diverticulite, eu vou sempre tratar. Ah, Renato, eu quero fazer uma profilaxia. Uma paciente teve um trauma, chegou aqui no hospital, eu fiz uma laparotomia e encontrei um intestino perfurado, limpei, está tudo legal, fiz a sutura, quero fazer um antibiótico profilático, eu vou cobrir o quê? Bom, eu sei que anaeróbio você vai cobrir, porque eles vivem lá no trato gastrointestinal baixo, por exemplo, né? Então a minha profilaxia vai ter que ter alguma coisa para anaeróbio.
Toda infecção que envolva o trato genital superior feminino, então todos os tipos de DIP possível, né? Todas as suas fases, eu tenho que lembrar de anaeróbios. Infecção de pele subcutânea, eu também vou pensar em anaeróbio, mas quando? Toda vez que a minha infecção de pele subcutânea for, por exemplo, no períneo, região perianal, aí sim eu vou envolver. E eu vou lembrar que esse meu anaeróbio é aquele lá que vive no intestino, que é o bacteroides, né? Toda infecção de pele subcutânea que tiver muito isquemia envolvido, que pode ser por vários motivos. Por exemplo, porque eu sou diabético, né? Ou então eu cheguei com uma infecção que claramente está isquêmica, tem necrose tecidual. Eu vou pensar em anaeróbio. Nesse caso, se eu não tiver muito motivo para isso estar acontecendo, eu vou pensar que é um anaeróbio especial que causa isso, né? Que é a chamada gangrena gasosa. Esse anaeróbio é uma espécie do clostrídio. Então, infecções de pele subcutânea que estejam isquêmicas, fiquem atentos à possibilidade de ser gangrena gasosa. Porque eu quero que vocês fiquem atentos. Não é simplesmente para cobrir anaeróbico, é uma infecção que mata rápido. Então eu tenho que ter sempre esse insight assim da possibilidade de ser ela, né? O que me chama atenção para ser uma gangrena, ter isquemia no meu tecido infectado. Muito diferente do quando chega um paciente com celulite no hospital, ou erisipela, né? Eu não tenho por que pensar em gangrena, não tem isquemia ali envolvido, né? Toda infecção de pele subcutânea que eu tenha corpo estranho envolvido. O corpo estranho pode estar lá presente ou ter saído, né? De repente eu tinha um espinho que estava no meu dedo há algum tempo, né? Então, tem que pensar em anaeróbio. Toda infecção de pele subcutânea que foi causada, que apareceu depois de um trauma que tenha destruição de tecido importante, né? Qualquer trauma, né? Então, não é aquela corte de faca na cozinha, mas sim um atropelamento, né? Caiu uma árvore em cima de alguém, tal. Tem que ser um trauma importante, tem que ter tecido destruído. Não sei se está ficando claro para vocês, mas assim, eu estou sempre envolvendo situações em que eu vou alterar o microambiente, causando condições para anaerobiose. Então, meu anaeróbio consegue se multiplicar, né? Mordeduras, via de regra, mordeduras fazem duas coisas. Primeiro, ela introduz o anaeróbio, porque na boca de todo bicho tem. E segundo, é que ela acaba muitas vezes causando destruição de tecido, né? Tem mordedura que inclusive injeta toxina, por exemplo, mordedura de serpente. Injeta toxina que causa alteração de microvasculatura, né? Então, por exemplo, bótrops, né, que é o nosso principal problema em Santarém, tem lá as suas metaloproteases, né, uma toxina no seu veneno, cuja principal ação é alteração do endotélio, causa lesão de endotélio. Isso leva não só ao sangramento que a gente vê na prática, mas também à lesão de tecido, de microvasculatura, né? Então, nas infecções que eu por picada de cobra, eu sempre vou cobrir o anaeróbio, porque a toxina faz isso. Toxina de arraia é outra que faz muito isso, né? A toxina de arraia vai ter lá no seu arpão, né, como em toda a sua pele, muito gram negativo. Gram-negativos aeróbios, tá? De rio, né, de água doce. E alguns gram-negativos anaeróbios também. Aí ela enfia lá o ferrão no pé de alguém. A toxina que arraia, então, quando ela enfia o ferrão, ela injeta bactéria. Primeiro motivo importante. Segundo, a toxina que ela injeta é uma toxina que causa isquemia. Ela causa contração de vaso. Então, eu acabo criando um ambiente para anaerobiose. Então, não raro, um paciente vítima de ferrada de arraia aparece algum tempo depois com infecção. Aquela infecção, quando eu vejo aquela celulite, ainda que eu não veja naquela celulite isquemia, necrose, evidente, embora a gente vê muitas vezes na arraia, né? Mas mesmo que eu não veja, a minha cobertura antimicrobiana tem que ter anaeróbio. E se por algum acaso eu quiser fazer uma profilaxia, fui picado de arraia, não quero chegar a uma celulite necrotizante lá na frente. Posso ser antimicrobiano profilático? Sim. E o que eu vou ter que cobrir nessa profilaxia? Anaeróbios, com certeza, né? Porque é o que pode encontrar a condição para multiplicar. Então, mordedura de bicho, via de regra, e eventualmente não é uma mordida mesmo, né? Mas se for um bicho que tem uma toxina igual a arraia, enfim, né? Toda infecção de pele que eu tiver evidência de gás no tecido. Seja porque você está lá palpando a pele, né, para ver se dói, se está quente, de repente você tem aquela sensação de crepitação. Teve sensação de crepitação é porque tem gás lá dentro.
Ou então você foi pedir um exame de imagem qualquer, né, ultrassom, raio-x, e lá mostrou gás, que é muito fácil de ver, no tecido, né, naquele tecido, nos tecidos moles ali. Isso não é patognomônico de anaeróbio, né? Streptococcus também produz gás, mas eu sou obrigado a pensar em anaeróbio numa infecção de pele subcutânea que tenha isso. É o que eu quero passar para vocês. Outra condição que eu vou lembrar de anaeróbio é infecções respiratórias, do tipo pneumonia, ou seja, o paciente tem febre e tosse, mas ela tem uma característica especial. É uma febre e tosse de evolução arrastada, indolente. Não é um quadro que começou ontem, antes de ontem. Isso é uma pneumonia aguda, bem clássica dos nossos aeróbios que causam pneumonia, né? Strepto, hemófilos, moraxelo. Agora, eu estou com um quadro de tosse meio arrastada, eventualmente ela começa depois a ficar produtiva. Claro, eu vou lembrar sempre de tuberculose em primeiro lugar, mas eu tenho que pensar que pode estar diante de uma pneumonia por anaeróbios da boca, que encontraram alguma condição para chegar no pulmão, né? Por aspiração. Aspirar a secreção de boca, ao contrário do que muita gente pensa, não preciso vomitar, engolir aquilo não, ou vomitar dormindo, nada disso aí, depois de uma bebedeira. Não se trata disso. Nós estamos o tempo inteiro, de uma certa forma, engolindo secreção de via aérea superior. O nosso organismo ele está todo preparado para minimizar isso o máximo possível, né? Então eu tenho a própria barreira física para isso, né, com a glote e tudo mais, mas eu tenho também muco, cílio, né, as células batendo no teu cílio. Então, eu vou sempre pegando essas microsecreções que vão chegando e vou jogando para cima, para chegar lá no esôfago e poder engolir ou cuspir, né? Então, esse é um mecanismo natural que todos nós fazemos. Além disso, nós temos nosso trato respiratório inferior, célula de defesa. Então, minimamente, uma bactéria lá, vai lá e resolve. Então, se eu tiver algum problema nessa história toda, eu começo a aumentar a chance do que essas microaspirações cheguem no trato respiratório baixo e causem colonização e infecção tecidual. Então, pacientes de risco para isso por exemplo, os alcoólatras, né? Pacientes que já tenham doenças pulmonares anteriores, né, com alterações estruturais, por exemplo. Pacientes que têm alterações neurológicas do sensório, né? Ou porque têm doença neurológica, ou porque estão sedados, né? Então, eu começo a criar condições de que essas microaspirações causem infecção pulmonar. Então, quando é que eu cubro anaeróbio infecção pulmonar? Quando eu tenho esse tipo de coisa acontecendo. Clinicamente, eu tenho o quê? Uma pneumonia como qualquer outra. No entanto, chama atenção a história arrastada e, especialmente, um escarro com odor fétido. Então, toda vez que você internar um paciente para investigar a tuberculose, por exemplo, porque tem tosse arrastada, né, a gente imediatamente pensa em tuberculose. Você vai perguntar do escarro sempre, porque você quer coletar escarro para exame. É natural que essa pergunta aconteça. Aproveite e pergunte se esse escarro tem odor forte, podre mesmo, assim, se é escurecido. De preferência, ele puder escarrar na hora vocês verem, melhor ainda, num copo, né? Quando isso acontecer, e você está vendo que tem a secreção de odor fétido e tal. Você quer tratar esse quadro como infecção bacteriana, ainda que você investigue tuberculose, né? Porque às vezes as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nesse tratamento, você vai pensar em anaeróbio e vai poder cobrir, tá? Então, eu não preciso que o paciente fale para mim que ele aspirou maciçamente a comida dele, né? Eu não preciso disso. Eu só preciso que ele fale para mim que tem um escarro podre, mais nada, tá? Então, lá no paciente que não está falando nada com vocês, porque está lá entubado na sala de reanimação, vocês entubaram, e na hora que está entubando, pô, tá cheio de secreção, aí conseguiu entubar, foi aquela coisa difícil, tal, colocou o paciente de ventilação, o paciente chegou já mal no hospital, séptico, enfim, já é um vozinho, às vezes, com demência em casa, internou no hospital. Aí, bom, vou tratar um quadro respiratório, porque ele está séptico, estou achando que tem a ver com isso, ok. Vou tratar uma pneumonia aspirativa, porque ele tem demência em casa, aspirou. Não, não é isso. Eu vou tratar quando tiver um quadro clínico que sugira um quadro de infecção por anaeróbio, que é o quê? Um quadro que vem arrastado e que, na maioria das vezes, eu tenho evidência de secreção fétida envolvida,
tá? Bom, essas são as infecções que anaeróbios entram, né? E quais são os antibióticos que cobrem anaeróbios? Bom, aqui é o momento de a gente falar do metronidazol, que vai ser a nossa próxima droga aqui, e também do cloranfenicol. E aí nós vamos fechar, nós vamos ter já falado de todos os antibacterianos importantes, né? Então, o metronidazol é um antibiótico que vai cobrir os anaeróbios positivos e negativos, tá? O cloranfenicol também é uma droga boa para anaeróbios que cobre também positivos e negativos. Nós já vimos um antibiótico ação contra anaeróbios, que é a clindamicina, e ela, em contexto do tratamento dos gram-positivos, especialmente, né, como uma ferramenta útil, assim, porque é uma droga que tem tanto oral quanto venoso, né? É uma droga que cobre bem os anaeróbios também, seja positivos ou negativos. É uma droga que cobre aeróbios positivos, né? Então ela entra muito na infecção de pele subcutânea por conta disso, né? Mas eu quero que vocês lembrem que ela é uma droga também boa para anaeróbio, seja um anaeróbio positivo ou anaeróbio negativo, tá? Nós falamos de beta-lactamos de forma geral, então eles têm ação contra anaeróbios. Então, as penicilinas, né, são boas para os anaeróbios gram-positivos, não são boas para os gram-negativos, porque eles produzem beta-lactamase, né? Então, eu posso acrescentar um inibidor de beta-lactamase à minha penicilina, aí eu tenho uma boa droga para anaeróbios positivos e anaeróbios gram-negativos, então, amoxiclavium, suboxetan, né? As cefalosporinas, elas não são drogas que a gente pensa em anaeróbio. No entanto, vamos lembrar que se o meu anaeróbio for gram-positivo, qualquer beta-lactâmico cobre. Então, as cefalosporinas cobrem anaeróbios desde que eles sejam gram-positivos. Por exemplo, Clostridium tetani, eu posso tratar com cefalexina, né? Eu não vou tratar, né? Mas assim, que existe eficácia, existe, né? Só que são outros motivos que vão me levar a fazer outras escolhas, né? Enfim, mas as cefalosporinas cobrem. No entanto, tem uma cefalosporina especial, que é a chamada, que é a cefoxitina, que é uma cefalosporina equivalente a uma cefalosporina de segunda geração, que ela tem a particularidade de ser a única da classe da classe de cefalosporinas que cobre anaeróbios positivos e anaeróbios gram-negativos. Por isso, ela é conhecida como ser a única cefalosporina anaerobicida. Então, vocês vão ver isso muito na literatura, eventualmente até na fala em discussões. Ah, cefalosporina contra anaeróbio é cefoxitina. Isso é verdade. No entanto, o entendimento disso é assim, ela é para anaeróbio por quê? Porque ela cobre tanto os anaeróbios positivos quanto negativos. Então, me dá muita segurança de qualquer infecção que tenha anaeróbio poder utilizar a cefoxitina. No entanto, em raras infecções contra anaeróbios, que tenha só um anaeróbio gram-positivo, a verdade é que qualquer cefalosporina poderia ser utilizado. Mas, como eu já disse para vocês, isso quase não existe, a não ser no tétano, né? Eu sempre vou ter uma flora meio que polimicrobiana. Então, quando eu penso em cefalosporina e vou pensar em anaeróbio, eu geralmente vou pensar na cefoxitina por este motivo, tá? Porque ela vai ser qualquer anaeróbio envolvido. Não tem que me preocupar, né? Bom, outro beta-lactâmico bom para anaeróbio são os carbapenêmicos. Nós vimos isso lá atrás também. Vai cobrir tanto os anaeróbios positivos quanto os negativos. Faltou aqui o gram-negativo. Além do beta-lactâmico, outra droga que a gente já estudou, que é a fluoquinolona, que é uma droga clássica para gram-negativo, né? Nós vimos isso. E ela tem uma cobertura boa para positivos, as chamadas fluorquinolonas, né? Que é a levofloxacin e a moxifloxacin. E, no caso da moxifloxacin, ela ainda tem a vantagem de ter uma cobertura para anaeróbios, seja anaeróbios gram-positivos, seja anaeróbios gram-negativos. Ela é a única fluorquinolona que tem isso. Então, veja bem, gente, o meu arsenal de drogas que cobre anaeróbios é muito grande. Como é que eu escolho entre isso? Né? Basicamente sabendo, eu quero pegar positivo ou negativo. Né? Então, tem aeróbio envolvido ou não tem? Ah, deve ter, porque quase sempre tem, né? Mas, enfim, são essas indicações, esses entendimentos que vamos fazer escolher aqui dentro. E, claro, outros motivos. Eu tenho que fazer uma droga oral ou EV? O paciente está grave ou está mais ou menos? Qual que é o meu sítio? Penetra bem ou não penetra? Então, eu vou usar essas outras questões para escolher entre isso daqui, né?
Mas é basicamente isso. Bom, se eu for pensar agora no metronidazol isoladamente, para a gente pensar nessa droga contra anaeróbio, o que eu tenho que saber sobre isso? Primeira informação importante, é uma droga bactericida. Ah, ótimo. E daí, Renato? E daí que eu estou tranquilo de usar essa droga para pegar os anaeróbios se meu paciente estiver grave, chocado, né? Porque ela é bactericida. Então, estou de boa com isso. Como é que ela atua? É muito diferente de qualquer outra classe aí que a gente estudou. Ela acaba inibindo o DNA. Na verdade, não é nem só inibindo, né? Causa lesão mesmo. Então, o metronidazol, que pertence à classe, de uma classe, né, de antimicrobianos, que são os nitroimidazólicos, que tem esse radical aqui, ó, nitro. Quando eu tenho uma bactéria gram-positiva, desculpa, uma bactéria aeróbia, eu taco metronidazol nela, nada acontece. Agora, quando eu tenho uma bactéria anaeróbia, e ela tem lá os seus dispositivos para poder sobreviver na vida, né? Algum desses dispositivos que essa bactéria tem, também vai fazer com que esse grupamento aqui, nitro, que pertence ao metronidazol, ou qualquer nitroimidazólico, ele vai passar por um processo, né, químico, que na verdade é uma redução, que o meio permite isso, e vai formar um composto que é tóxico. Esse composto vai lá no DNA da bactéria e lesa ele. Então, a ação do metronidazol tem a ver com os metabólitos que ele vai produzir. Esses metabólitos só podem acontecer se essa bactéria, que no caso for bactéria anaeróbica, porque é só ela que tem um dispositivo enzimático que vai fazer o metronidazol virar esse metabólito dele. Tá? Então, é por isso que ela só tem ação contra anaeróbio. Isso é importante vocês terem em mente, porque se a minha infecção tiver aeróbio envolvido, e geralmente tem, eu não vou poder tratar a minha infecção somente com metronidazol. Eu vou geralmente ter que associá-lo. Então, na maioria das vezes, quando vocês forem usar metronidazol na prática clínica, geralmente é metro mais blá, entendeu? Sempre, né? Essa é outra coisa, vocês vão escolher de acordo com aquele raciocínio de sempre. Qual é aeróbio que eu estou tentando entender aqui? Um aeróbio positivo, aeróbio negativo, blá e tal. Tem anaeróbio que dá uma de aeróbio às vezes, né? Tipo a Gardnerella, H. pylori, que o metronidazol cobre, só um detalhe aí. Mas via de regra, gente, metronidazol é só para anaeróbios, tá ok? Bom, então ela vai pegar os anaeróbios positivos e negativos e, além disso, além de pegar a bactéria, metronidazol também pega muito protozoário. E na vida clínica, vocês vão utilizar metronidazol também nessas circunstâncias, né? Tratamento de infecções por protozoários. Então, giardia, ameba são os mais comuns, tricomonas, outro muito comum na prática, né? A gente usa metronidazol, mas também balantidium, blastocistes vão causar infecções do trato gastrointestinal, a maioria das vezes. Todo anaeróbio é sensível ao metronidazol? Quase todo. Alguns não são. Só para vocês saberem, esses que não são tão importantes em termos de prevalência na prática clínica, né? Então não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu quero que você saiba que tem anaeróbio que não resolve. E um anaeróbio que eu acho legal a gente saber mesmo é no caso da vaginose, tá? Quando a gente trata a vaginose, basicamente o que eu estou tratando? Estou tratando uma infecção, né, de tecido vaginal causado por uma proliferação anormal de bactérias que vivem ali dentro já, né? É uma flora polimicrobiana, sendo que prevalece nessa flora Gardnerella. Então, a gente trata a vaginose assim, beleza, estou tratando uma infecção por Gardnerella. É verdade, na maioria das vezes. No entanto, a vaginose não é uma infecção pela Gardnerella somente. É uma infecção que outras bactérias participam, né? E tem vaginose causada por mobiluncos, que é um outro anaeróbio que vive na cavidade vaginal. Essa vaginose, o mobiluncos não responde a metronidazol. Então, o que eu quero falar para vocês? Diante de quadros de vaginose que não respondam ao metronidazol, pode acontecer isso na prática clínica, um dos motivos é porque não é a Gardnerella, é outra droga. Então, eu coloquei aqui só para lembrar que tem esse dado.
eu não preciso que vocês lembrem que existe o mobiluncos. Eu só preciso que vocês lembrem que é uma situação de vaginose, metro não resolve, porque tem uma bactéria anaeróbia que não responde ao metronidazol, tá ok? Bom, metronidazol, o que eu tenho de característica importante sobre ele, que vocês têm que saber também? Eu já falei lá que é bactericida, é uma característica super importante. Outra é, penetra em qualquer lugar do corpo. Isso é muito bom saber. Então, barreira hematoencefálica, ele vai, entra dentro do osso, né? Cobre qualquer tecido, renal, pulmonar. Então, é uma droga muito segura nesse sentido, né? Outra coisa muito legal do metro, a biodisponibilidade oral é igual à endovenosa, ou seja, metro oral sendo absorvido no trato gastrointestinal adequadamente, então, claro, eu preciso ter um trato gastrointestinal adequado para isso, funcionante. Ele vai me dar uma concentração sanguínea igual eu injetar na veia. Então, é muito segura a transição EV oral, mesmo dentro de um hospital, assim. Eu consigo chegar. E, às vezes eu faço a transição porque o antibiótico venoso acabou, né? Aí em Santarém a gente tem esse problema o tempo todo. Então, é legal saber disso, que metro oral é igual venoso em termos de eficácia, assim, né? Mas, claro, isso depende de uma via absortiva preservada. Então, aqui, para a gente estar lá na UTI, internado, com uma sonda nasentérica, há uma data, com hilo paralítico, é claro, eu não consigo usar um metro na sonda, não. Eu não tenho garantia nenhuma de absorção para ele. O metro oral tem um probleminha, a tolerância é muito pequena, ele dá muita náusea, muito gosto ruim na boca, o chamado gosto metálico. O metronidazol é um pouco excretado pela saliva. Então, quem já tomou metro oral sabe que dá um gosto ruim. Outra coisa importante do metro é, todo mundo conhece, né, o risco do efeito de sulfiram. Então, todo mundo sabe, tomou metro, não pode beber, né? E não pode mesmo não. E não pode beber por 72 horas depois do uso do metro, né? Tem que lembrar disso. Na verdade, isso vale, via de regra, para todos os nitro-imidazólicos. Eu vou falar um pouquinho deles também. Então, o efeito de sulfiram-like, né? Acho que vocês devem saber, sulfirão é uma droga, na verdade, que vai inibir o metabolismo do álcool. Na verdade, não do álcool, né? Mas do acetaldeído, que é o metabólito do etanol. O acetaldeído, então, sendo inibido, o metabolismo dele pelo sulfiram, ele vai se acumular no organismo e vai causar uma síndrome clínica super rica, né, de sintomas, assim, de mal-estar, vômito, náusea, hipotensão, pode ser uma coisa até grave, né? Então, o disulfiram, junto com o álcool, dá esse problema. Então, o sulfiram é utilizado, por exemplo, para a pessoa parar de beber, né? Não deveria, né? Porque pode dar um quadro grave. Enfim, o metronidazol ele faz uma coisa parecida que o disulfiram faz, né? Ele também vai inibir o metabolismo do acetaldeído, porque ele inibe essa enzima aqui. Então, quem usa metronidazol ou qualquer nitrimidazólico não pode beber por 72 horas, porque não vai ter uma síndrome parecida com a síndrome que o disulfiram causa. Por isso que a gente fala que tem um efeito disulfiram-like. O método dá muito efeito neurológico também, seja periférico, dormência, parestesia, seja bloqueio neuromuscular, seja central, tá? Então, convulsão, alucinação, agitação. Então, ficar muito atento para pacientes que tomam metronidazol por curso prolongado. Às vezes, eu não vou ter isso tratando a vaginose, né, por 7 dias, mas eu posso ter isso tratando o abscesso hepático por 21 dias, né? Então, só ficar atento e lembrar na prática clínica que o metronidazol, quando eu estou fazendo tratamento, se eu estiver dando muito tempo para ele oral, vai causar muito intolerância. Se eu estiver dando muito tempo na veia, eu tenho problema de causar coisa neurológica. Fica muito atento ao meu paciente para isso, né? É uma droga legal em termos de insuficiência renal, não tem que fazer ajuste nenhum. Gestante, lactante, é sempre bom saber se é seguro. E é tipo, mais ou menos, não é, né, na verdade. Então, assim, eu não devo usar no primeiro trimestre, e nos outros trimestres eu vou usar se realmente eu precisar mesmo, né? Leite materno eu deveria não usar, então, naquela lactante, né? Porque ele é excretado, então eu posso dar os problemas todos no bebê. De náusea, por exemplo, né? É uma droga que eu também tenho que ter cuidado com interações medicamentosas, porque ela é um potente inibidor do complexo enzimático P450, na verdade, de alguma das vias do P450. Então, eu não tenho que decorar isso, só tenho que saber o seguinte: eu vou passar metronidazol para alguém tomar, eu tenho que checar o que ele usa, e vou lá na hora consultar se tem interação ou não tem. Eu tenho que lembrar que tem esse risco.
Bactérias ficam resistentes a metronidazol? Possivelmente não. Não temos muito relato disso, não. Na verdade, tem um outro caso, mas não é uma preocupação na prática clínica, tá? Diferente quando eu estou utilizando beta-lactâmico, né? A gente já viu isso muito. Na verdade, qualquer outro antimicrobiano, a gente já viu muito isso. A resistência bacteriana é uma coisa importante. Agora, para o metro, não é na prática clínica. No entanto, alguns protozoários têm ficado mais resistentes, exigindo doses maiores. Isso tem sido cada vez mais descrito. Então, isso é mais importante para os protozoários do que para as bactérias, tá? Outro problema que pode acontecer com o metronidazol é que eu posso ter superinfecções fúngicas após um uso dele. Então, às vezes, você está tratando uma infecção metronidazol e a mulher aparece, de repente, com uma candidíase vaginal, assim, né? Então, tem esse probleminha ali, pode acontecer. Então, assim, o metro tem essas características que a gente precisa lembrar, né? Todas elas aqui, que são importantes, porque é uma droga, uma das mais utilizadas na prática clínica, né? Não é uma droga muito legal, assim, porque ela tem alguns riscos para a gente, mas é uma droga muito barata e que trata muito problema de país pobre, né? Então, é uma droga mundialmente utilizada e aceita por isso. Mas eu tenho que saber que ela tem alguns detalhes, que é isso que eu estou falando aqui para vocês. Professor, Oi. só uma dúvida, no caso, essa superinfecção por cândida, Hum. a gente pararia ou a gente trataria essa superinfecção por cândida e continuaria o metronidazol? Então, geralmente, essa superinfecção aparece após o tratamento. Ela não costuma ser muito concomitante, né? Mas vamos dizer uma situação que ela aparece concomitante porque você está tratando por 21 dias um abscesso hepático, né? Você não precisa parar o metro, você só vai controlar aquela cândida que cresceu mais do que precisa, né? Você não precisa parar, não, tá? Mas, via de regra, acontece geralmente depois. Obrigada. Então, sim, como é que o metronidazol atua, né? Em que circunstâncias, né? Então, falando mais uma vez, porém de outra forma. É a droga de escolha em várias situações. Então, especialmente os anaeróbios do trato gastrointestinal baixo, então, que é o bacteroides. Infecções então, intraabdominais, abscessos intraabdominais, abscesso hepático, por exemplo, né? As facetes necrotizantes de pé subcutâneo baixas, né? Então, no períneo, Fournier, infecções pélvicas. Então, essa moçada toda aqui tem muito bacteroides. Então, o metronidazol é a droga de escolha no meu esquema terapêutico. Embora, muitas vezes, pode ser que eu não use metro, porque eu estou usando alguma daquelas outras drogas que também vão cobrir bem os anaeróbios desses locais, né? Mas infecções graves, por exemplo, como o Fournier, é muito comum que a gente coloque o metro lá no meio, né? O metro é uma droga que é bactericida, né? Que é fácil usar, que tem boa disponibilidade. Então, pacientes com infecções muito graves, é muito provável que você associe ali, né, aquela droga. É o que vocês vão ver muitas vezes na literatura, e é bom vocês começarem a ter esse senso crítico, né? Às vezes estão lá estudando, sei lá, tratamento do abscesso cerebral. Aí alguém vai lá e propõe para vocês fazerem um esquema do tipo piperacilina, tazobactam, mais metronidazol. Vocês vão ver isso em alguns esquemas terapêuticos assim. Aí, ok, beleza, gravei isso, vou usar. Se você para analisar, você fala, gente, mas piperacilina-tazobactam, né, é um beta-lactâmico lá, penicilina, com inibidor de beta-lactamase. Penicilina, beta-lactâmico, é muito bom para anaeróbios gram-positivos. Eu coloquei o inibidor de beta-lactamase, pegou bem os anaeróbios gram-negativos. Então, que raio de anaeróbio é esse que eu tenho que dar o metronidazol junto? Já que pipetazo vai cobrir muito bem. Ah, será que é porque não penetra bem no sistema nervoso central? Não, penetra. Beta-lactâmico penetra lá adequadamente, né? Nas doses que a gente utiliza. Por que será, então, que eu faço isso? Então, assim, é por essa história do metronidazol ser bactericida e eu estou numa infecção grave, como abscesso dentro da cabeça, então, eventualmente, vai ter escola que vai preferir fazer uma associação e pegar uma cobertura para anaeróbios positivos e negativos muito potente, muito boa com metronidazol, né? E deixar o pipetazo para pegar aquelas outras bactérias que estão na minha flora polimicrobiana, porque se é abscesso, isso é polimicrobiano.
Então, eu estou lá garantindo uma cobertura muito boa para os negativos, para os gram-positivos, aeróbios, e estou garantindo uma muito boa para os anaeróbios com metro, né? Não porque a outra não cobra os anaeróbios, então vocês estão me entendendo, mas é porque eu fiquei mais tranquilo de utilizar, porque é uma infecção grave. Então, isso vai acontecer na prática e não está exatamente errado, entendeu? Vocês podem fazer essas associações assim. Eventualmente você não deve fazer uma associação se é uma infecção mais leve, mais tranquila, mas se for grave, vocês podem associar, né? Bom, então é a droga de escolha em várias circunstâncias aí, por conta disso. Geralmente essas infecções aqui acabam sendo um pouco mais graves. No tétano, sem dúvida, é uma droga muito importante. Vai ter literatura que coloca a penicilina como droga para o tétano, né? Lembrando, penicilina é um ótimo antimicrobiano para anaeróbios gram-positivos, como é o Clostridium tetani, né? Então, tem literatura que coloca a penicilina G como droga de escolha. Já outras colocam o metronidazol como droga de escolha, droga única para isso. A comparação entre penicilina G e metronidazol não favorece nenhum nem outro em termos de eficácia, mas tem muito trabalho que mostra, por isso eu quero falar para vocês, que o metronidazol acaba sendo melhor que a penicilina G no tétano, no sentido do paciente ficar menos tempo tendo contrações. Então, isso significa menos tempo entubado, né? Então, é uma vantagem, mas não porque o metro seria mais bactericida do que a penicilina e tal. E por que será que o metro acaba causando um paciente ficar menos tempo tendo a clínica do tétano, né? Porque a penicilina, ela tem como característica também ter uma interação com o receptor GABA, né? Ele é um GABA antagonista. Então, sem entrar em muito detalhe, os receptores GABA estão muito envolvidos nas vias neurológicas de inibição, via de regra, né? Então, quando eu utilizo um antagonista desta via, eu acabo não favorecendo a inibição. No caso do tétano, por exemplo, é interessante a gente inibir as contrações musculares, né? Aquela via medular, desculpa, medular, né, placa motora, ela fica o tempo inteiro assim, né, sendo ativada pela toxina. E aí eu preciso muito de usar medicamentos que vão aumentar a inibição desta via. Então a gente trata tétano com benzodiazepínico, né? Diazepam. Diazepam vai lá no GABA e faz isso, né? Basicamente. Aí você está dando um diazepam que vai melhorar a ação do receptor GABA, para você controlar a contração. Aí você vem com um antibiótico que vai, por outro lado, inibir o GABA. Então fica aquela coisa meio esquisita, né? Que na prática funciona. Então, a dopenicilina funciona. Mas, hoje em dia, está muito claro que o metronidazol deve ser uma droga preferencial no tétano por conta só disso, tá? Que ele não tem esse problema no receptor GABA, tá ok? Esse é um detalhe da prática clínica que eu achei legal falar para vocês, assim, embora seja bem específico, né? Mas precisa entender, né? Às vezes, alguns mecanismos que fazem a gente preferir uma droga por outra, né? Bom, é a droga de escolha na colite pseudomembranosa, como eu comentei. Se for uma colite pseudomembranosa mais tranquila, se for uma doença grave, nós já discutimos lá atrás, é a vancomicina oral, né? Qualquer infecção de pele necrotizante, especialmente que envolva músculo, a gente acaba pensando no método em anaeróbios, né? Ali associado, especialmente a gangrena gasosa, que pode ser causada por trauma ou mesmo espontânea. Espontâneo quer dizer o seguinte: eu tenho um clostridium dentro de mim que pá, foi parar lá no meu pé subcutâneo. Ou eu tive um trauma e esse trauma inoculou um clostridium na minha ferida, né? Então, infecções necrotizantes de pele subcutâneo, muscular, metronidazol acabar entrando nessa história, geralmente associado com penicilina cristalina. Por que a gente vai associar? Porque gangrena gasosa é tão grave, tem tanta toxina envolvida, que vale a pena utilizar uma associação. Mas se eu tivesse utilizar só penicilina G, ou só o metro, não estaria errado também não, mas a gente associa pela gravidade da infecção. Outra situação de escolha do metro é protozoários. Vários deles a gente vai utilizar o metro como droga primeiro, né? Especialmente, por exemplo, tricomonas. É a droga de escolha, sem dúvida, né? É uma droga muito efetiva contra o tricomonas. Giardíase não é exatamente a de escolha, mas é muito comum utilizar, porque é uma droga que tem no posto, fácil, né?
Ameba é a droga de escolha, né? Balantia de blastocistes também é a droga de escolha. Então, infecções, pacientes com diarreias, que vocês isolaram cistos, né, de blastocistes ou do balantídeo, uma droga boa para utilizar o metronidazol. E aí, na vaginose bacteriana também é a droga de escolha, né, para gardnerella. Só vai falhar se for o mobiluncos, tá? Além do metronidazol, outra droga que só para falar rapidão para vocês, que são e também nitroimidazólicos, existem. E são drogas que geralmente são utilizadas mais para protozoários. Então, o metronidazol é bactéria e protozoário, e na classe dele tem várias outras parecidas, tem aquele mesmo radical, nitro, mas que acaba sendo utilizado mais para protozoário do que para bactéria. Vocês conhecem várias delas, né? Então, tinidazol, secnidazol, tiabendazol. Então, rapidão sobre essas aqui, né? O tinidazol é uma droga que a gente utiliza pouco na prática clínica, mas é uma droga muito boa para protozoário, especialmente giardia. E também tricomonas. Então, assim, acaba que a gente vai utilizar muito mais o metro, que está muito mais acessível, mas saibam que o tinidazol também é muito bom. E a vantagem do tinidazol em relação ao metro para giardia é que eu faço dose única de 2 gramas, né? Para tricomonas não tem muita vantagem, porque eu também faço método 2 gramas na dose única. Para giardia, isso é uma vantagem interessante, uma dose só e pronto, né? O tinidazol também, ele tem, talvez mais importante para a gente, é no H. pylori, né? Então, eu tenho vários esquemas de associação, e um deles é claritro com tinidazol, é um esquema muito bom. Então, tinidazol, então, o que eu quero que vocês lembrem dele? Que primeiro que ele é primo do metro, né? Então, se ele é primo do metronidazol, eu tenho meu problema lá de sulfiram-like, tá? Supostamente, eu tenho os mesmos problemas colaterais lá, e de fato tem mesmo. Gosto ruim na boca, a chance de poder causar coisas neurológicas em uso prolongado. Aqui não acontece porque não tem situação que eu faça isso, né? Geralmente é dose única tudo que eu utilizo. No H. pylori tem esquemas lá sequenciais de 5 dias, então não é dose prolongada, não vou ter muito problema. É mais a questão oral mesmo e o problema do álcool, né? E é uma droga boa para tricomonas e giardia, tá? O secnidazol é outra droga também bem conhecida, especialmente para giardia, mas também uma ótima droga para tricomonas. Ela acaba sendo a melhor das classes toda para giardia. E ela também utiliza em dose única, de 2 gramas. Mesma historinha de efeitos colaterais importantes, tá? Tiabenda é uma droga muito em desuso. Hoje em dia, acaba o pessoal lembrando mais do tiabendazol para estrongiloides. Não é a melhor opção, né? É a ivermectina, mas é uma droga boa para estrongiloides, porque tem muito pouca droga para estrongiloides, na verdade, né? Dos antihelmínticos, talvez o tiabendazol é o único que vai resolver, né? Mas também tem um tiabendazol pomada, né? Que é utilizado para larva migrans. É uma opção terapêutica boa, especialmente se for uma lesão única, né? Mas tem que usar vários dias, então acaba o ivermectina sendo uma opção melhor. Mas sim, tiabendazol também está aí na parada para a gente utilizar, tá? Mas geralmente tiabenda, então enquanto esses outros dois aqui, nós vamos lembrar giardia e tricomonas, tiabenda é estrongiloides, ou tópico na larva migrans. E os dois que a gente utiliza mais, que é o mebenda e o albendazol, né? Também são tudo primo do metronidazol, então mesma historinha de preocupação, mas acabam sendo drogas para eumintos, não muito para protozoários, embora tenha alguma ação. O problema é que para ter ação contra protozoários, ou seja, giardia, ameba, eu vou ter que utilizar dose alta muito tempo. Então a gente não utiliza esses aqui para protozoário, utiliza mais para eumintos. E eumintos eu consigo usar mebendazol por 3 dias e albendazol por 1 dia, dose única. Então são drogas boas para isso, né? Via de regra, o albendazol é sempre melhor que o mebenda. Por quê? Porque é dose única, né? Com exceção, e aí não tem muita importância, mas é o mundo mágico aí das infecções, né? Tem alguns eumintos que respondem melhor ao mebendazol, né? Então, a capilariose, né, a capilária ou tricuriose, a gente talvez fosse preferir fazer uma ebenda, né? É um detalhe muito caprichoso, mas via de regra, albendazol sempre, né? Dose única, bem mais interessante de fazer, seja qualquer euminto que eu vou tratar. Então, além de todos os eumintos que eu uso o albendazol,
eu posso utilizar também para alguns outros bichos, né? Então, assim, larva migrans, né? Que é larva de euminto, na verdade. Então, a albenda é uma droga que eu posso usar, aí é uma dose mais prolongada. Microsporidium, né? Então, é um grupo de protozoário importante, especialmente imunossuprimido, dando diarreia crônica, é a droga de escolha, o albendazol. O toxocaras, né? Que seria a larva causando, quer dizer, seria o larva migrans, não de pele subcutânea, mas visceral, né? São infecções também importantes, especialmente ocular. O albendazol é uma droga que a gente utiliza com muita frequência, quando precisa ser usado, muitas vezes só dá corticóide, mas se eu for ter que dar alguma droga na toxocarias, essa droga é o albendazol, sem dúvida. E a hidatidose, né, que é uma infecção por um euminto que causa um quadro hepático, né? Vai dar um cisto hepático. A droga que a gente utiliza na hidatidose é o albendazol. Aí é um albendazol por 30 dias. Aí vai entrar uma preocupação com os efeitos neurológicos disso. É o que a gente tem quando a gente está tratando de hidatidose no paciente, né? Sempre está voltando toda semana, a gente olhando como é que está, dormência, formigamento, equilíbrio, como é que as coisas estão indo, porque são 30 dias tomando uma dose alta de albendazol. Né? Mas, via de regra, a gente sempre utiliza essas drogas muito rápido, dose baixa, não tem muito problema, a não ser o gosto ruim na boca, tá? Então, esses são os nitramidazólicos, e terminando aqui, rapidão, a outra classe que a gente ainda não estudou, que é a classe do cloranfenicol, que seria uma outra classe muito lembrada quando a gente pensa em anaeróbios. Então, todo mundo pensa muito em metro, clinda, e algumas pessoas também em cloranfenicol. Cloranfenicol, dessa classe aqui, é o mais famoso, mas existe o tianfenicol. Então, são os dois que a gente vai falar. Eles são bacteriostáticos, então não são tão seguros, inibem a síntese proteica, se ligam à subunidade 50S. Opa, eu tenho que lembrar que eu já vi isso antes. Então, você pode até não lembrar que droga é, mas eu sei que vocês têm na cabeça de vocês que outras drogas falando lá atrás também atuam nessa subunidade. Então, eu preciso conferir isso na hora, né? Então, vocês lembram, a gente já comentou da subunidade 30S e da 50S. E na 50S tem várias drogas que vão ali dentro, né? Cloranfenicol, clindamicina, macrolídeos, né? Então, eu posso até não lembrar na hora quais que são, mas eu tenho que lembrar que tem droga que eu não vou poder associar, porque elas vão todas atuar no mesmo sítio, né? Bom, eles são bacteriostáticos, não tem esse problema. No entanto, para algumas bactérias, eles são bactericidas, por motivos não muito conhecidos. Essas bactérias são o Staphylococcus pneumoniae, o Haemophilus e a Neisseria. Bom, o que essas três drogas têm de comum? Essas três bactérias têm em comum para eu lembrar fácil delas? São as três que causam meningite. Né? São três bactérias que vivem via aérea superior. Então, assim, por muitos anos, a droga de escolha na meningite era a cloranfenicol. Por quê? É uma droga que a gente vai ver aqui, tem uma penetração excelente no sistema nervoso central, na verdade, é a droga que mais penetra de todas conhecidas, e é uma droga que é bactericida para as três bactérias que causam meningite. Então, é uma ótima droga para meningite. Foi a droga de escolha por anos, né? Basicamente toda a década de 80 foi. No entanto, ela saiu pelo problema de efeito colateral que a gente vai comentar. Mas, imagina que vocês estão na sua prática clínica, vai tratar meningite, e acabou a ceftriaxona, que é a droga que eu gravei que trata a meningite. Como é que eu me viro na situação, né? Eu vou me virar lembrando. O que causa meningite? É um gram positivo aeróbio, um gram negativo aeróbio, um gram negativo aeróbio. Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui no hospital para isso. Deixa eu ver de tudo que eu tenho, o que penetra bem a barreira hematoencefálica, né? E aí às vezes eu chego lá na conclusão que eu tenho cloranfenicol entre as possíveis drogas que cobrem e que penetra muito bem. Então, é uma possibilidade. Aí em Santarém, várias vezes, a gente ficou só com cloranfenicol para utilizar para tratar meningite, muitas vezes. Então, embora não seja droga de escolha mais para os efeitos colaterais, eu sei que eu vou tratar a meningite muito bem tratada. Né? Entre esses dois representantes da classe, a diferença é que na mudança dos radicais lá na molécula, eu acabei criando uma droga nova, que é o tianfenicol, não, nova não, uma droga outra, em relação ao tianfenicol,
que tem a vantagem de não ter o problema do clonofenicol, né? Então, eu acabei criando uma droga com um perfil farmacodinâmico diferente, mais favorável. Então, são menos doses por dia, por exemplo. Mas, especialmente, eu criei uma droga que não dá o grande problema no clonofenicol, que é a aplasia medular. Então, o clonofenicol foi banido do uso, né, por muita gente por conta do risco de aplasia medular, que é uma condição gravíssima e irreversível, né? Então, eu vou ter uma depressão medular que eu não consigo reverter, a não ser que eu faça transplante de medula. Me parece suficientemente grave para eu nunca utilizar na vida, né? Entretanto, a chance disso acontecer é, assim, ridícula, de, infrequente. É mais provável ter uma granulocitose com dipirona e causar vários problemas para o meu paciente do que a aplasia medular com clonofenicol. No entanto, foi banido do hemisfério norte por brigas de laboratório. Isso acabou contaminando o pensamento na classe científica no mundo inteiro. Então, ficou muito de lado. Mas é uma droga que tem esse efeito grave mesmo, mas é muito raro, pesando o risco-benefício, o benefício é muito superior. Então, eu não preciso ter muito medo de utilizar na prática clínica, não. É claro que se eu tiver outras opções melhores, eu não preciso utilizar. Mas, se for uma opção, né, for a única, ou, enfim, parecer que eu tenho outra, mas o clonofenicol vai me dar um benefício maior, eu utilizo sem problema nenhum, tá? E se eu puder utilizar o tiafenicol, melhor ainda, porque nem tem esse problema, né? Bom, qual que é o espectro de ação para eles? Eu sei que ele está aqui dentro do meu estudo de anaeróbio, mas a verdade é que o tiafenicol, essa classe, cobre tudo que vocês imaginarem na vida, entendeu? Pensa uma coisa, cobre. É esse nível de coisa. Não existe droga mais completa do que essas duas aqui, em termos de drogas já criadas, assim. Ela cobre não só positivos e negativos, aeróbios e anaeróbios, como ainda cobre intracelular. Então, agora, ela não é a droga mais utilizada por causa desse problema colateral dela, tá? No entanto, e também porque ela é bacteriostática, mas assim, é uma droga muito completa em termos de espectro de ação. Pseudomonas acabou ficando resistente com o tempo, então se o pseudomonas estiver lá no meio, não é uma droga boa. E o Staphylo aureus tem uma sensibilidade também diminuída. Então são bactérias que eu tenho que lembrar na hora se elas são importantes na minha infecção. Se elas forem importantes, eu estiver pensando em fazer o clonofenicol, o tiafenicol, talvez eu volte atrás, eu escolha uma outra coisa, né? Mas tirando isso, eu posso utilizar. Aí no hospital, vocês veem a gente utilizando muito nas mordeduras por serpente, né? Então, lembrando, infecção causada por envenenamento por bótrops, eu vou ter um microambiente propício à anaerobiose e vou ter bactérias anaeróbias introduzidas pela mordida da serpente. Então, eu tenho lá uma flora polimicrobiana de gram-positivos e negativos aeróbios e anaeróbios. Eu vou escolher uma droga para aquilo. Por que a gente utiliza o clonofenicol nessa circunstância? Porque é uma droga única. Em vez de eu ficar associando coisas, eu faço clonofenicol. Aí no hospital, uma outra opção que a gente faz como droga única é a ampicilina sulbactam. A gente não tem outra opção. Se for fazer, por exemplo, ceftriaxona, tudo bem, mas eu tenho que lembrar que ceftriaxona não vai cobrir bem meus anaeróbios gram-negativos. Porque ceftriaxona é um beta-lactâmico e meus anaeróbios gram-negativos vão fazer beta-lactamase. Então, eu vou ter que fazer cef com metronidazol, por exemplo, ou cef com clinda. Problema nenhum, mas eu estou associando, começo a ter as minhas discussões sobre isso, né? Se eu puder escolher uma droga única, é sempre melhor. Então, é o motivo pelo qual a gente utiliza muito clonofenicol nessa circunstância. Ou seja, uma circunstância que não é grave, então não tem problema de ser bacteriostático, né? É uma circunstância em que eu vou ter uma cobertura adequada, porque eu não tenho problema com pseudomonas nessa infecção, nem tampouco estáfilo, não é tão importante. Então, é uma droga adequada nesse cenário, né, de mordedura de serpente, tá? Seria também uma droga boa nas meningites no hospital, nos abscessos cerebrais, né? A gente acaba utilizando essas circunstâncias também, tá? Como eu comentei, distribui bem todo o tecido. Aí tem outro detalhe, não necessita de ajuste na injúria renal, então mais uma vantagem para o clonofenicol e tiafenicol. O clonofenicol ele tem apresentação oral,
venosa e tópica. Tópica eu tenho pomada oftálmica, né? Então, por exemplo, o Epitesan é uma famosa pomada oftálmica que tem clorofenicol. Eu tenho colírio e eu tenho solução otológica também, com clorofenicol. Então, estou buscando, claro, vou utilizar isso em situações de infecções nesses sítios em que tem a flora polimicrobiana. E acontece na conjuntivite, por exemplo, né? Ou nas otites, muitas vezes. E também, por outro lado, as otites vai ser... lembrando que otite é causado por Strepto, Haemophilus moraxella. Bactérias as quais o clorofenicol é bactericida. Então, pingar uma solução otológica para tratar uma otite externa por essas drogas, por essas bactérias, é uma opção super boa, né? Evita até de tomar, enfim. Então, eu tenho essas apresentações que são super legais. A apresentação oral, ela existe, mas está absolutamente em desuso, e de todas elas que podem ter um risco de aprasia medular, é a oral, a maior. Então, nunca use oral, tá certo? Clorofenicol oral. Utilize ele endovenoso ou tópico. O tianfenicol só tem oral, então ele é uma droga para a gente utilizar como, por exemplo, complemento de tratamento para casa, né? Mas é uma droga que vai ter que ser comprada na farmácia. Ela é barata, mas não é uma droga de posto, né? Então, é um paciente mais selecionado. Mas é uma ótima opção de tratamento oral, de continuidade, né? Porque penetra bem tudo e cobre tudo, né? Vamos falar assim. E é uma droga que não tem problema de aplasia. Então, é uma ferramenta muito interessante, assim, que pouquíssimas pessoas utilizam e conhecem. Problemas dessa classe, além da aplasia medular, que eu comentei, eu tenho uma outra forma de mielotoxicidade. Então, a aplasia medular é uma mielotoxicidade, né? Ela é causada por uma reação idiosincrática, né? Ou seja, eu vou ter um metabólito do clorofenicol, ele vai estimular a formação de imunocomplexo que vai se depositar na medula e causar lá a destruição das células genitoras. Então, depois de algum tempo de uso, eu tenho uma completa destruição disso daí. Por isso que isso acontece com clorofenicol, tá? Agora, o tianfenicol pode causar uma depressão medular, que é uma depressão reversível. Então, acaba não sendo perigoso. Se você utilizar o tianfenicol ou clorofenicol, você tem que fazer esse controle com o hemograma, se for para ver se não está acontecendo isso. Se estiver acontecendo, para o uso e ponto final. Se for tianfenicol, certamente vai reverter. Se for tianfenicol, vai reverter, provavelmente, porque a chance de fazer uma aplasia é muito rara, mas tem esse risco. Tem a chamada síndrome do bebê cinzento, então a gente nunca utiliza essa classe em recém-nascidos, porque eles não têm um mecanismo enzimático para metabolizar o clorofenicol, então sobra lá um metabólito ativo que causa um problema grave, né, que é a chamada síndrome do bebê cinzento, que é uma condição de hipotensão, então está contraindicado em recém-nascido. E é uma classe de droga que também tem muita interação medicamentosa, porque eles inibem o P450. Então, se eu for utilizar, eu tenho que ver qual outra droga o paciente está tomando. Então. Na prática clínica, gente, a gente utiliza pouquíssimo o clorofenicol. É uma droga que eu trouxe só para vocês saberem que ela existe, que ela é útil em algumas circunstâncias, né? A gente aí em Santarém utiliza muito o nofidismo, por causa das vantagens que eu teria para isso, mas não porque ela é melhor, enfim, mas vocês não veem a gente utilizando em outras circunstâncias. No entanto, vocês já devem ter visto aí, muitas vezes no hospital falta antibiótico. Então a gente começa a ter que fazer aquela dança de ver o que eu utilizo. O que a gente vê dos prescritores em geral? Muita escolha errada. Então, acabou o ceftriaxona, sei lá, escolhe lá antibiótico X. Muita gente utiliza o clorofenicol nessa escolha. E muitas vezes essa escolha não é adequada, né? Então, o clorofenicol vai ser uma escolha adequada muitas vezes. Para vocês saberem como é que eu adequo eles, tem que entender um pouco da sua utilidade, né? Então, via de regra, é uma droga boa para várias infecções e vários tecidos, né? Porque elas penetram bem e cobrem muitas bactérias. Lembrando que não cobre tão bem o Staphylococcus pseudomonas. Então, eventualmente, não é uma escolha legal infecções por esses agentes. Algumas infecções especiais,
Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na pediatria, teve uma época que virou moda da clonfenicol para pneumonia, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque eu estava utilizando clonfenicol pela falta de ceftriaxona, tá bom. Mas, assim, será que a pneumonia seria a minha infecção interessante para isso? Tem que tomar cuidado. Pneumonias em crianças pós-influenza, por exemplo, é estáfilo, né? Então, não sei se não seria uma droga que eu escolheria, por exemplo, nesse caso específico. Então, vocês têm que ter esse feeling assim na hora de ver quando é que ela entra e quando que não entra, né? Porque ela vai entrar muitas vezes como substitutos, assim. Vai ter sempre uma primeira escolha, em todos os casos, e com a Finicol como substituto. Mas não substitui qualquer coisa em qualquer circunstância, tá ok? É mais nesse sentido, tá? Então, é uma droga de escolha quando? Em lugar nenhum. Nenhuma situação é droga de escolha, tá? Pelo risco dos efeitos colaterais, que são ridículos, mas existem, e tem um juiz com cabeça muito esquisita por aí afora, então tenha esse cuidado, tá? Mas é uma droga ótima na meningite, porque já foi até a primeira escolha, então continua sendo uma droga muito útil. O benefício na meningite supera em muito o risco. Tá certo? Então, assim, acabou a ceftriaxona com a droga de escolha, não tenha medo ou dúvida. A segunda droga para meningite é cloranfenicol, tá certo? Em outras infecções, talvez eu possa ter outras opções melhores. Mas a meningite não tem dúvida. Meu paciente, não acabou a ceftriaxona, ela existe, mas meu paciente tem alergia a beta-lactâmico. Que droga eu vou utilizar na minha meningite? Cloranfenicol também, não tem dúvida nenhuma, tá? Pode ser uma droga boa em infecções polimicrobianas, né? Por isso que a gente utiliza ela em infecções da serpente, né? Causadas por picada de cobra, tá? Infecção de pele subcutânea por cobra. Abscesso em geral, o clonfenicol também seria uma droga muito legal, né? Especialmente abscesso nervoso central. E o tiafenicol é uma droga para a gente utilizar ambulatorialmente nas circunstâncias que eu tiver achando que o clonfenicol vai ser útil, tá? Bom, então, gente, meio que acaba tudo, tá certo? De bactérias. E aí eu vou deixar esse quadrinho aqui, em que eu já falei um pouco dele antes, mas agora talvez ele faça mais sentido para a gente, em que eu resumo tudo de uma forma, assim, muito esquemática, então, assim, mas que ajuda algumas coisas. Então, assim, eu vou tratar uma infecção, né? Claro, eu estou lá com foco presumido. Então, a primeira coisa é que eu tenho que presumir que existe uma infecção e presumir o foco. Então, não me inventem antibiótico porque tem leucocitose, tá? Ou só porque tem febre, né? Enfim, eu tenho que ter uma infecção, uma combinação de coisas para pensar em infecção. Então, eu vou pensar, qual que é o foco? Qual que é a bactéria provável? Aí vai vir na minha cabeça isso de que forma? Bom, são positivos, negativos, aeróbios e anaeróbios. Então, se vier na minha cabeça que são gram-positivos, somente isso, no meu entendimento daquela infecção, e gram-positivos que não são anaeróbios, por exemplo, as infecções todas de pele subcutânea que eu pego no hospital, celulite, erisipela, né, as piomiosites, impetigo, foliculite, enfim, essa moçada inteira, né? Pele subcutânea, tudo isso é gram-positivo, aeróbio. Faringomidalite, gram-positivo aeróbio, que é o estreptobeta-monístico do grupo A. Então, eu cheguei a essa conclusão, por exemplo, nessas infecções, aí eu tenho que ir minhas drogas, né? Então, a gente pensa muito em beta-lactâmico sempre, né? Então, se ele é gram-positivo aeróbio, ótimo, está muito seguro. Amoxicilina, ou amoxiclavulanato, se eu estiver preocupado com estáfilo, né? Porque ele faz penicilinase, degrada a amoxicilina. Mas eu posso, então, usar a CEF de primeira geração, né? Lembrando, as cefalosporinas todas entraram na vida da gente para garantir uma cobertura de gram-positivo, especialmente do estáfilo, um pouco melhor do que as penicilinas, né? Então, é uma droga boa oral. Aí nós vamos entrar lá naquele não beta-lactâmicos, né? A sulfa é uma ótima droga para gram-positivo de pele, né? Especialmente o estáfilo. A sulfa, a clinda e a dox são as três drogas ótimas para o estáfilo resistente comunitário, né? O chamado CA-MARSA. Então, tem que lembrar disso. Então, é uma droga muito segura para infecções de pele subcutânea, seja o estáfilo ou o estrépito, né? Qualquer uma dessas classes de droga aqui. Os macrolides, especialmente a claritromicina, né? Que tem aquele polo mais favorável para gram-positivo e ácido mais para gram-negativo, né? Lembra disso? Então, se diante dessas infecções, a claritromicina é uma droga melhor do que a ácido, por exemplo.
Quero fazer EV. Deixa eu pensar o que eu tenho de EV disso, né? Das penicilinas, eu vou fazer oxacilina, por causa do estáfilo. Das cefalosporinas, eu vou pensar na cefalotina, que é o representante da cefalexina EV. A clíndra tem a vantagem de ter oral e venoso. Eu não coloquei aqui, mas a sulfa também tem a vantagem de ter oral e venoso. A dox eu não tenho, a clarito eu tenho também, mas a gente não vai utilizar a clarito venosa para isso. Mas assim, então eu tenho aqui minhas escolhas boas para pegar um gram positivo de pele. Veja bem, gente, aqui não está a ceftriaxona, certo? Não é para estar mesmo. Eu não deveria tratar a infecção de pele subcutânea com ceftriaxona. Por quê? Porque eu não preciso cobrir gram negativo, infecção de pele subcutânea. É simplesmente por isso. Então, se você faz um pedido de ceftriaxona para uma celulite, a CCH vai responder lá no seu pedido, olha, não vamos liberar, a ceftriaxona aparece finalidade. Por quê? Porque a ceftriaxona tem uma cobertura ampliada para gram negativo, que não me interessa nessa situação que você está me descrevendo aqui. Portanto, sugiro trocar para cefalotina. Então, nós vamos claramente escrever isso porque é o adequado para a gente poupar drogas, né? Certo? O raciocínio que a gente utilizou para fazer esse laudo é simples assim. Se, por outro lado, o seu entendimento é que a sua bactéria é gram-negativa, né, aeróbias, somente, por exemplo, onde é que eu tenho só gram-negativo causando problema de infecção? Infecção urinária, é o meu exemplo mais clássico disso. Eu nunca vou precisar preocupar tratar gram-positivo na infecção urinária, salvo situações muito específicas, né? Tem paciente sondado, homens com prostatite, enfim, mas via de regra é infecção monobacteriana por gram-negativos aeróbios. Outra quadro clínico que eu penso muito em aeróbios gram-negativos é diarreia, né? Então, diarreia, as bactérias do intestino que causam diarreia, geralmente, no caso de bactérias, né? Geralmente são as bactérias gram-negativas aeróbias, as enterobactérias, né? Então, salmonella, shigella, eu tenho as várias diarreias por Escherichia coli, né? Eventualmente, as outras, Proteus, Klebsiella, também vão estar envolvidas, né? Mas, basicamente, Salmonella, Shigella e E. coli. Bom, é gram-negativo aeróbio. O que eu posso utilizar? Bom, no gram-negativo, eu vou pensar em beta-lactâmico também, mas eu tenho que acrescentar inibidor de beta-lactamase, então amoxiclave. Já não vou utilizar amox sozinho. Não vou fazer cefalexina também. É uma ideia boa. Se eu quiser fazer uma cefalosporina, eu vou para a segunda geração oral. Eu tenho lá minhas opções orais para isso. Bom, se eu não vou fazer a beta-lactâmica oral, o que eu mais tenho de opção? A droga clássica para isso, que é fluoquinolona, cipro, né? Posso fazer macrolídeo? Posso, especialmente ácido, é uma ótima droga para diarreia, né? Especialmente em criança, que eu não deveria utilizar quinolona. Bom, quero fazer EV. O que eu tenho disso EV? Bom, amoxiclave EV eu tenho amsulbactam, é uma opção, né? Ácido não tem EV. Cipro eu tenho EV, então fluoquinolona. Eu tenho outras classes interessantes EV para gram-negativo, aeróbio, aminoglicosídeo, a clássica classe para gram-negativo aeróbio. Então, gentamicina é uma ótima droga para pielonefrite, por exemplo, por conta disso, porque ela pega somente gram-negativo aeróbio. Tá? Bom, se eu concluir que a minha infecção, na verdade, pode ter todos os dois, por exemplo, pneumonia. Eu tenho hemófilos, tenho streptococcus. Bom, se tem todos os dois, o que seria melhor eu escolher? Então, meus exemplos aqui é pneumonia, meningite e infecções superiores, otite, sinusite, né? Classicamente eu tenho os dois aqui envolvidos. E geralmente não tenho anaeróbio, geralmente. Então, se eu fosse utilizar oral, tem que lembrar que para cobrir os gram-negativos aqui, eu tenho que associar o inibidor de beta-lactamase, né? Se eu quiser fazer uma fluorquinolona, aí não pode ser cipro, deveria ser levo, porque cipro não vai pegar bem meus gram-positivos. Então, é melhor da classe de fluoquinolona, se eu preferir escolher essa classe, porque ela tem várias vantagens, né? Dessa classe eu tenho que pegar levo, não cipro. Se meu quadro for esse combinado de positivo e negativo aeróbio, né? Posso fazer ácido, que vai pegar bem. Posso fazer clárito, que vai pegar bem, né? Então, posso utilizar para essas infecções aqui. Claro que não vou fazer na meningite, porque não penetra, né? Aí vai outros detalhes. Doxiciclina, a gente aprendeu que é uma ótima droga para positivo e negativo, então, em circunstâncias algumas eu vou fazer. É uma boa opção oral para tratar a pneumonia em casa, né? Se eu quero fazer EV, eu vou pensar nos representantes disso EV. Então, eu tenho, da amoxiclave, eu tenho amsulbactam.
Aí entra todas as cefalosporinas de terceira geração, que a gente utiliza muito nesses quadros em pacientes internados, né? São as drogas de escolha, muitas vezes. Lembrando que, eventualmente, eu posso fazer até a de quarta, se o meu paciente for um pouco mais selecionado. Só que tem um gram negativo um pouco mais selecionado, eu, de repente, faço um cefepime em vez da ceftriaxona. Por que ele teria um gram negativo selecionado? Ah, porque ele veio de um asilo, porque ele internou recentemente, né? Ah, porque é uma infecção por polimicrobiana, assim, é uma pneumonia hospitalar, então pode ser um gram negativo um pouco mais produtor de beta-lactamase, enfim. Então eu posso usar CF de quarta geração em algumas circunstâncias que me fizeram pensar que eu tenho um gram negativo mais selecionado. Levo é uma ótima opção que eu também tenho EV, né? Em muito hospital é a droga de escolha para pneumonia, que é interna. Não vai para meningite porque não penetra muito bem, né? Bom, se eu entendi que a minha infecção tem anaeróbio envolvido, seja positivo ou negativo, aí, por exemplo, mordeduras, pneumonias aspirativas, né? As infecções no trato gastrointestinal baixo, eu me refiro não à diarreia, mas à apendicite, infecções pélvicas, facete necrotizante, né? Então, eu vou ter anaeróbios, seja anaeróbios gram-negativos ou anaeróbios gram-positivos, né? Então, eu começo a ter uma flora polimicrobiana de anaeróbios e aeróbios, positivos e negativos. Aí eu começo a ter que pensar nas minhas opções para isso, né? Então, a Clinda a gente entendeu, viu, que é uma droga boa para anaeróbio, mas ela não é uma droga boa para aeróbios gram-negativos. Então, eu não posso utilizar a Clinda sozinha, por exemplo, numa infecção polimicrobiana do tipo, sei lá, apendicite. Porque eu tenho lá enterobactérias, né? Que são aeróbias, além dos meus bacteróides anaeróbios. Então, não posso fazer comida sozinho, porque ela não pega, eu vou ter que associar. O mesmo vale para metro, também não vai pegar nenhum aeróbio, né? Então, clinda e metro, nessas circunstâncias, geralmente são associadas a alguma outra droga que vai cobrir os aeróbios que essas aqui não cobririam. Seja aeróbios negativos que a clinda não cobre, seja qualquer aeróbio que o metro não cobre. Aí eu pego um beta-lactâmico qualquer, clinda com CEF, metro com CEF, por exemplo, né? Clinda com cipro, metro com cipro. Então eu começo a ter que usar associações, caso eu escolha clinda ou metro nessas circunstâncias, tá? Ou então, Renato, eu quero escolher uma droga única. Existe uma droga que pega tudo? Existe. Beta-lactâmico com 2 beta-lactamase. Então, oral tem amoxiclave e venoso amsulbactam, ou piperacilina tazobactam. Moxifloxacin, oral. Tem o moxifloxacin venoso, não coloquei aqui, mas tem. É aquela droga que pega tudo também. Se eu for utilizar cefalosporina, existe aquela cefalosporina que eu falei para vocês que pega tudo, né? Que é a cefoxitina, porque ela já pega qualquer coisa que a cefalosporina pega, que é gram-positivos aeróbios, gram-positivos anaeróbios, e ela tem de vantagem pegar os gram-negativos anaeróbios. Então, a cefoxitina é a conhecida cefalosporina anaerobicida, por conta disso, ela pega tudo. Então, é uma opção única. É a droga de escolha em muito centro do mundo na profilaxia de apendicite, por exemplo, na incisão cirúrgica, né? E EV, eu vou fazer, sei lá, como eu comentei aqui, CF metro, CF clínico, enfim, eu tenho as opções aqui. Bom, se a minha infecção puder ter intracelular envolvido, né? Então, sei lá, eu não pus exemplo aqui, mas, por exemplo, pneumonia comunitária. Muitas vezes eu tenho a opção de ser micoplasma. Eu tenho que lembrar que intracelular não é qualquer droga que pega. Quais drogas pegam, para eu nunca ter erro, né? Bom, os macrolídeos. Então, basta eu, na minha infecção, se eu tiver achando que tem intracelular no meio, acrescentar um macrolídeo. Então, guidelines de pneumonia tem lá, mais azitromicina, mais claritromicina, por conta disso, para pegar os intracelulares, né? Fluoroquinolonas tem a vantagem de poder pegar tudo, né? Lembrem disso. Então, levo em moxi, pegam além os gram-positivos aeróbios e anaeróbios, né? No caso de moxi, especialmente, também pega qualquer intracelular. Então, fluoroquinolona sozinha é a droga de escolha em pneumonia comunitária também. E vários guidelines, levofloxacin. Tetaciclinas e clorofenicol pegam muito bem intracelulares, né? Como a gente já comentou. Então, a depender do meu caso, eu posso utilizar. Então, pneumonia comunitária, tetraciclina, no caso doxy, posso fazer? Posso, é uma ótima droga.
Tianfenicol, né? Não seria clonfenicol, tianfenicol seria uma ótima droga para pneumonia comunitária também. Então, se eu tiver intracelular, tem que lembrar de que não é qualquer droga que cobre, tá? Bom, pensei tudo, fiz isso, escolhi, ótimo. Tem que sempre lembrar que se eu tiver suspeita de bactéria resistente nessa história, a minha suspeita pode vir de cara, quando o paciente já chega para mim com algum detalhe disso, ou porque o meu paciente está no hospital e faz uma infecção lá dentro. Então, nessas duas circunstâncias, um paciente que vem com fatores de risco para bactéria resistente, veio do asilo, toma corticoide, internou nos últimos 3 meses, toma antibióticos nos últimos 3 meses, enfim, qualquer coisa que me leve à suspeita de que alguma dessas aqui envolvidas no meio pode ter mecanismo de resistência. Ou porque está no hospital, aí o que eu tenho que pensar para escolher? Bom, será que a bactéria selecionada é uma positiva ou uma negativa? Pode ser que seja as duas, né? Claro. É o mesmo raciocínio. Então, assim, então vamos pensar lá. Um vozinho. Eu sempre acho que eu uso esse exemplo, né, gente? Chegou um vozinho do asilo com apendicite, né? Estava utilizando antibiótico para alguma coisa. Aí eu vou fazer um tratamento para esse apendicite do meu avô, né? Ele vai operar também. Bom, eu estou preocupado muito com o aparecimento de bactérias resistentes no meu avô, gram-negativas especialmente, né? Seja aeróbias ou anaeróbias. Então, pode ser que eu não faça a minha clássica profilaxia de cefazolina mais metronidazol. Por que não? Porque essa cefazolina, já não tô muito seguro que vai pegar os meus gram-negativos aeróbios. Então, veja bem, cefazolina mais meta. Por que é a profilaxia indicada na apendicite, na apendicectomia? A cefazolina, que é uma cefalosporina de primeira geração, vai pegar as bactérias que vivem na pele, quando eu faço incisão, ela pode causar infecção, e vai pegar, meia boca, mas vai pegar a minha Escherichia coli, que está lá dentro, que é um gram-negativo aeróbio, que vai chegar na pele, dando essa infecção lá. O metronidazol vai pegar todos os anaeróbios que estão lá dentro, positivos e negativos. Então, clássico esquema profilático para qualquer incisão que vai envolver abertura de lúmen intestinal. Agora, esse meu avô, esse gram-negativo que ele tem dentro dele, não é uma E. coli, às vezes, tranquila, né? Então, de repente, eu não vou fazer cefazolina, vou fazer cefepime e metronidazol. Sem problema nenhum, você vai ser aceito em qualquer emissão de laudo de CCH, desde que você tenha explicado isso, né? É um paciente de risco, uma bactéria resistente, por causa disso, disso, disso. Não tem nenhum problema. Então, assim, se você concluiu que o seu gram-negativo pode ser resistente, que armas terapêuticas você tem? Bom, para começo de conversa, CEF de quarta geração, porque elas vão pegar aquelas beta-lactamases mais importantes. Não pega todas, né? Não pega, por exemplo, a beta-lactamase chamada ISBL, que a gente viu lá. Então, de repente, se eu estou achando que é uma ISBL da vida, carbapenêmico nele. Às vezes, né, não é uma ISBL, é uma beta-lactamase do tipo carbapenemase, né? É uma bactéria chamada KPC. Ok, então é polimixina B, que a gente também falou sobre ela. Então, de acordo com o meu paciente, eu cheguei na conclusão de qual a infecção dele. Se eu chegar na infecção, que a infecção dele tem um gram-negativo resistente, eu vou entender que nível de resistência eu estou supondo que ele tenha, e nós falamos muito sobre isso, né? Que eu estou resumindo tudo agora. Então, assim, se é um paciente que está internado no hospital, lá na UTI, é claro que esse meu gram-negativo é ISBL para cima, né? Então, eu não vou tratar uma pneumonia, se da ventilação mecânica no paciente que está lá na UTI há vários dias entubado, que é uma pneumonia causada por gram-negativos do hospital e gram-positivos do hospital, como toda pneumonia, aqui, ó, né? Só que aqui já não é mais o estrépito, é o Staphylomarsa. Aqui já não é mais o hemófilos, é a Pseudomonas, é a Klebsiella, é resistente às cefalosporinas todas, né? Então, a minha droga aqui de cara é meropenem para esse meu paciente, por exemplo, né? O carbapenêmico, meropenem mais vancomicina, porque é um paciente com gram-positivo resistente também. Então, eventualmente, eu vou prescrever mero e vanco para um paciente que não toma antibiótico nenhum no hospital ainda. Ele internou por um infarto e está lá internado há uma semana e aí evoluiu com uma pneumonia na enfermaria, grave, ficou séptico, foi entubado e foi lá para UTI,
né? Então, aí chegou uma circunstância de um paciente com muito fator de risco, está lá no UTI entubado, eu vou escolher o que para tratar essa pneumonia? Mero e banco, não tem problema, eu tenho subsídio para isso. Então, só para incluir a questão da bactéria resistente em todo esse raciocínio, ela vai entrar quando eu suspeitar que ela está fazendo parte da minha infecção. Aí eu escolho, se for gram positivo, vancomicina, no negativo, CEF de quarta ou carbapenêmico. Se o meu gram positivo for comunitário, não for hospitalar, né, resistente, por exemplo, o CA-MARSA, aí eu tenho a opção, em vez de fazer vanco, que é uma droga com alguns problemas, eu posso fazer clinda, doxo, sulfa. Lembrando que essas 3 classes aqui cobrem muito bem um gram positivo resistente chamado CA-MARSA, que eu vou lembrar dele quando for uma infecção comunitária num paciente com fator de risco para bactéria resistente, né? Imunossuprimido, diabético, corticóide, asilo, presídio, enfim, coisas assim, né? E o gram negativo é a mesma coisa. Bom, isso. Gente, falamos tudo. Dúvidas? Após termos falado tudo, vocês não podem ter mais erro em utilizar antibiótico lá no hospital. Eu vou mandar uma mensagem para a Olivia. Olivia, você que está à frente disso agora, não tolere erros. Certo? Você tem que perguntar para eles assim, tá ok, qual bactéria, qual grupo? Se eu não tiver essa droga, qual outra? Vou fazer ela fazer isso com vocês o tempo inteiro, tá? Então, se não ficar claro alguma coisa, vamos discutir agora. O que vocês me dizem? Professor, é bastante informação, né? A sorte que ficou gravada as aulas, porque a gente pode revisar e anotando e com calma, mas realmente foi muito bom, assim, eu tentar compartilhar essas aulas com todo mundo da UEP, porque são muito completas e certeza que vai ajudar muita gente. Falamos muita coisa, né? E aí, tem aquilo que a gente comentou também, que eu vou fazer com vocês. Eu acho que eu vou mandar, né, para o teu e-mail, acredito, não tenho certeza. Eu posso mandar o meu e-mail para o senhor, vou mandar o Isso, que institucional. eu vou mandar algumas questões para vocês trabalharem essas ideias. Assim. Tá, Questões ok. da prática clínica mesmo, para ver como é que vocês se saem escolhendo. O que eu sugiro que vocês façam, né? Quando pegar essas questões, não ficam lá na literatura olhando, porque senão não vai ter o benefício que é para ter, né? Essas questões têm a ver com, vocês entenderam esse raciocínio, utilizem ele, né? Não tem problema errar, mas o problema é tentar utilizar o raciocínio para chegar numa prescrição de antibiótico. A questão vai ser